Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos aqui começando mais uma live. Eu vou pedir para vocês agora, nem vou apresentar aqui as convidadas ainda. Vou pedir para vocês compartilharem aí com todos os seus amigos, com todas as suas amigas, com todas as mães que vocês conhecem, porque hoje a gente está recebendo duas pessoas especiais, duas mães aqui especiais. E a gente vai, com certeza, ter muito conteúdo para edificar tanto a sua quanto a minha vida. Então, que você possa compartilhar aí com as suas amigas. A gente vai dar um tempinho para que a gente possa começar aí a nossa live de hoje, o nosso papo de hoje. Compartilhem aí com todos os seus amigos e amigas. Vou pedir para que vocês falem como é que tá o som. Se tá legal, se não tá. Como que tá aí? Bota um sinalzinho de mais aí ou fala que tá ruim o som pra gente ajustar aqui, por favor. Priscila não quer cantar música. Ele cisma que a gente tem que cantar música. Quer cantar música, amiga? Cisma que as pessoas têm que cantar música no começo. Do nada quer cantar música. Não aguento, gente, não aguento. Não, peraí. Priscila vai cantar, amigo? Eu não tinha preparado nada não, gente. Não vai cantar não. Vai cantar não. Ele tá pensando que é Domingão do Faustão, quem sabe faz ao vivo. Eu não posso falar não, gente. Domingão do Faustão aqui não. Aqui não posso. Gente, eu tô bem com calor. Tô com calor. Sabia? O povo quer me matar de calor. Aqui, ó. O povo quer me matar de calor. Agora não tá frio mais, né? Então. Vai lá. Vou dar mais um tempinho aí pra vocês, gente. Pra gente começar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje. O som está ótimo. O som tá bom? Que ótimo. Glória a Deus. Não vamos ter problemas com o som hoje, em nome de Jesus. Opa. Tem um eco aqui. Um eco. E aí, gente? Vamos esperar mais um pouquinho. Crianças falando, ai, sabe, porque somente a voz da minha. Vou esperar só mais um pouquinho, gente, pra gente começar. Porque aos pouquinhos o pessoal vai entrando. Vamos começar, gente? Vamos. Já deu para enviar. Acho que eu vou começar, amor. Hoje botou um coraçãozinho. Opa! Um esposo se manifestou aqui, ó. Botou um coraçãozinho. É incrível, sempre tem uns recadinhos. Sempre tem uns recadinhos românticos aqui no meio da live. É incrível isso. Sempre tem. Acho que o pessoal gosta de expor os sentimentos, assim, quando tá ao vivo. Tô achando. Ah, ficou bonita essa imagem. Ficou. Gostei. Gente, vamos começar então.
Queria dar boa noite aqui para as meninas, né? Boa noite, Cris. Boa noite, Vivi. Sejam bem-vindas, né? Vocês querem dar boa noite pro pessoal, gente? Vamos dar boa noite. Boa noite, pessoal. O pessoal tá bem com vergonha, gente. Vamos lá. Quero dizer para vocês, né, que desde que a gente iniciou delas, né, a Vivi já estava nos planos de vir. E aí a gente pensou também na Cris, por conta de várias situações, né, de serem mães exemplos, assim, pra gente. E eu tenho certeza que hoje, porque toda live a gente aprende, né, com as pessoas que vêm aqui, né, e a gente aprende muita coisa. Então eu tenho certeza que hoje vai ser mais uma live que a gente vai aprender com as convidadas mais uma vez. E espero que edifique aí a sua vida, porque eu tenho certeza que eu vou sair daqui edificada nessa noite, com coisas para melhorar, com coisas a retirar. Eu tenho certeza disso. Então, quer fazer o quê? Primeira pergunta? Boa noite, gente. Não dei boa noite? Vamos lá, vamos para o que interessa. Primeira pergunta, meninas. Nos conte um pouquinho como foi a experiência de vocês com a maternidade. Vocês sempre quiseram ser mãe? Como é que tudo aconteceu? Começa, Vivi? A minha experiência da gravidez da Yasmin não estava nos meus planos, porque eu era bem nova e eu tinha vindo para o Rio com o propósito, né, de estudar, só que eu e Leandro, a gente não estava casados ainda, só que aconteceu, eu acabei engravidando. E foi um susto, né, pra gente na época, porque a gente na verdade eu não esperava que eu pudesse engravidar. Eu sabia o risco que eu estava correndo, sabia que na época eu estava em pecado, porque eu já conhecia o Evangelho, mas porém eu estava desviada na época. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas não era naquele momento. Porque eu tinha iniciado uma carreira, um sonho, que era de fazer a faculdade. E, na época, eu iniciei a faculdade com um curso que meu pai tinha o sonho, que a gente seguisse a carreira dele, que meu pai sempre trabalhou em farmácia. E eu passei para o curso de farmácia e iniciei. Porém, no 5º período da faculdade, eu descobri que eu estava grávida. E os meus planos eram eu terminar, ir até o fim da gestação, não parar. Sim. E depois que a Yasmin nascesse, eu retornaria com o curso. Porém, assim, não eram os planos que Deus tinha para a minha vida. Eu e Leandro, a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, a gente já tinha, antes de eu engravidar, a gente já tinha os planos de casar. E foi tudo muito rápido, que eu comecei a namorar com o Leandro, com 1 ano eu já estava casada. E nós casamos e logo em seguida a Yasmin nasceu. Eu tinha feito um propósito de que quando ela completasse 1 aninho, eu retornaria para a faculdade, até mesmo por conta da amamentação. E com isso, nós tivemos uns probleminhas que eu não consegui retornar para a faculdade quando ela completou 1 ano. E logo em seguida, ela teve que Yasmin nasceu normal, Yasmin não tinha nada, ela era uma criança propriamente dita super saudável. Minha gestação foi uma gestação super tranquila, a gente não teve problema nenhum, nasceu no tempo certo, não tive complicação nenhuma na gestação. E quando ela tinha 1 ano e meio, ela tinha completado 1 ano e meio, ela teve uma crise convulsiva. Calma aí. Os convidados adoram pular as perguntas. Tá certo. Então, não estava nos meus planos a gestação. Sim. Mas, a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, ela foi super desejada. Foi uma gravidez que a partir... Você é a mãe da Yasmin e mãe da Maria Luísa. Hoje eu tenho a Maria Luísa que está com 5 aninhos e a Yasmin vai fazer 12 agora, o mês que vem. Então, assim, a minha gravidez da Yasmin não foi planejada, mas a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, Maria Luísa foi planejada. E, na verdade, eu tive um aborto espontâneo antes de Maria Luísa. Eu sempre tive o sonho de ter, depois da Yasmin, eu sempre tive o sonho de ter outro filho, mesmo antes de saber que a Yasmin tinha qualquer tipo de coisa.
Eu sempre tive o sonho de ser mãe de 2 ou 2. E quando Yasmin completou 4 anos, a gente decidiu que eu iria tentar outro filho. Aí tentei por 3 anos, não consegui engravidar. Aí fui para a médica para poder ver se tinha alguma coisa, enfim, consegui engravidar, só que com 8 semanas eu tive um aborto espontâneo em casa. E a partir daí eu disse para Leander que eu não queria mais filho, que seria só Yasmin mesmo. E com menos de um mês... Você fica com medo, né? Eu acho, com menos de um mês, quando eu fui descobrir, eu já estava com uma outra sementinha dentro de mim e já estava com 8 semanas. Foi praticamente assim, tive um aborto espontâneo, não demorou muito tempo, eu já engravidei da Maria Luísa de novo. Então, assim, foi todas elas, Yasmin não foi planejada, mas as outras, tanto o que eu perdi quanto Maria Luísa, foi planejado sim. E você, Cris, conta pra gente. Bem, eu sou mãe, né, do Gustavo, né, que tem 14 anos, e da Isabela, que tem 8. Os dois foram planejados, né? Eu e Salomão, nós casamos, e quando nós estávamos para fazer 4 anos de casados, aí eu que levei, né, a ideia, poxa, né, está na hora, né, de ter o primeiro bebê. Aí o Salomão falou, vamos esperar mais um pouco, né, para poder, que a gente estava, né, trabalho, tudo mais, né, firmando. E quando ele, vamos dizer assim, falou, vamos agora, e aí a gente engravidou, estava 4 anos de casado. Engravidei. Repete só pra gente o nome das crianças. Ah, tá, Isabela. A produção tá pedindo pra gente o nome das crianças. Isabela com 8 anos e o Gustavo que tem 14. Dois. Um adolescente, outro pré. Ai, meu Deus, é verdade. Tem um filho adolescente, um casal. Então, o Gustavo, né, foi planejado, veio, né, assim que a gente pensou, vamos, e logo engravidei dele, né, também gravidez tranquila, foi bênção, graças a Deus. E a Isabela também, quando o Gustavo estava com 4 anos para 5 anos, aí eu comecei, né. Quer dizer, até antes um pouco já comecei a falar com o Salomão, vamos fazer um casal com o Salomão, não quero, não quero. Eu acho na maioria das vezes. Isso, por quê? Porque ele queria um menino, eu também queria muito um menino. Quando eu engravidei a primeira vez, né, do Gustavo, eu queria um menino. Então, e veio o menino, como ele também queria, eu queria, só que eu não queria ficar só no menino, deixar um filho único, né? Queria ter outro. Então ele estava assim, não precisa, eu estou fazendo. Pô, você não precisa porque você já teve um menino que você queria, se fosse uma menina, você ia tentar o segundo. Aí ele foi, eu fui 1 ano ali naquela conversa, tal, entendeu assim? Aí ele falou assim, então vamos, se você quer, então eu também quero agora. E acabou que logo também, em poucos meses, eu engravidei e veio a Isabela, né? Eu, na Isabela, na gravidez da Isabela, eu não fiquei aquilo, quero um menino ou uma menina, não deixei mesmo que vontade de Deus, né? E veio a Isabela, a menininha, né? Eu falei assim, agora o mundo agora também é cor de rosa, né? Mas azul. E meus filhos aí são bênçãos. Amém, graças a Deus. Amém. Queria perguntar para a Vivi, como é que... Conta um pouquinho pra gente como é que você descobriu essa questão da Yasmin, né? Toda essa questão, como é que foi, como é que você recebeu isso, como, né, a sua família recebeu isso, como é que é ser uma mãe atípica. Obviamente a gente sabe que é muito difícil, né, com muitos desafios, mas a gente quer que você conte aí um pouquinho pra gente. Então, Érica, Yasmin, como eu disse, nasceu normal, ela não tinha nada. E com 1 ano e meio, na verdade, ela estava com 1 ano e 3 meses, eu tive um AVC e fui para Minas para poder fazer um exame lá, que a gente não estava conseguindo fazer o exame aqui no Rio. E quando eu cheguei em Minas, fiquei por um período lá para poder fazer esse exame. Fiquei fazendo fisioterapia e o Leander ficou no Rio trabalhando e eu me mudei praticamente para lá. E nessa ida minha a Minas, que eu fui fazer esse exame, eu estava na casa da minha avó e eu já percebi que a Yasmin não estava bem. Alguma coisa já me mostrava que ela estava sentindo alguma coisa. Aí, com isso, eu dei um banhozinho nela, desci para poder levar ao pediatra, porque como a gente sempre tinha, a gente ia a Minas e ficava mais tempo lá do que aqui no Rio, ela tinha um pediatra que acompanhava ela lá também.
A minha tia estava comigo, porque nessa época eu estava com o meu lado esquerdo praticamente todo paralisado. Nossa, eu Vivi. tinha alguns movimentos, mas eu não Você conseguia. nova, né? Foi. Aqui, dá coisa pra uma outra live. Nova. Aí, com isso, a minha tia me ajudou a dar banho, né, a arrumar a Yasmin, e nisso nós descemos para o pediatra. Quando eu cheguei no pediatra, ele falou comigo que aquilo era uma crise alérgica, devido à mudança do clima, que aqui no Rio é muito seco e lá o clima já é mais úmido. E passou as medicações para Yasmin, nós saímos do consultório, eu comprei as medicações e fui para casa da minha irmã. Quando eu fui, eu lembro até hoje o nome da medicação, que foi uma vacina sublingual, que era o Nicovac, e o cetotifeno. Quando eu fiz a medicação da Yasmin, não deu muito tempo, a minha irmã, eu estava na casa do meu pai, a minha irmã me gritou que a Yasmin estava muito estranha, que ela estava se tremendo e com o olho virando para trás. No que eu cheguei, eu nunca tinha presenciado uma pessoa ter uma crise convulsiva. Aí no que eu cheguei, eu observei que a Yasmin estava pálida, a boquinha toda roxa. Nossa. E a minha sorte é que a minha irmã nessa época morava próximo ao hospital. E quando eu peguei a Yasmin no colo, ela toda mole, eu falei, pronto, que eu olhei para ela, a Yasmin toda mole mesmo, já parecia que estava toda desfalecida, e roxa, roxa, roxa. Eu estava até no dia que eu fui fazer aquele exame, que é o mapeamento, para ver como estava a minha pressão, e nessa hora eu tive um pico de pressão que a gente nem lembrava na época o que tinha acontecido. Aí corremos para o hospital com ela, e ela foi convulsionando do caminho de onde a minha irmã morava. Nós encontramos com alguém na rua, que eu não me lembro quem era, se era vizinho, que colocou a gente dentro do carro e correu pela contramão mesmo, a gente conseguiu chegar no hospital. Quando nós chegamos no hospital, eles pegaram a Yasmin de mim e não me deixaram entrar. Nossa. E aquilo eu gritava, eu chorava, desesperada, que eu não sabia o que estava acontecendo. E a minha irmã tentando me acalmar, não conseguia. E acho que demorou mais ou menos uns 5 ou uns 10 minutos. Veio uma enfermeira para poder conversar comigo e dizendo que eles estavam tentando controlar a Yasmin, que ela estava tendo várias crises convulsivas, uma atrás da outra. Meu Deus. Quantos anos ela tinha? Ela estava com 1 ano e meio. E que era para mim poder... Um bebezinho. E que era para mim poder me apegar, se eu tivesse uma religião, que era para mim poder orar e pedir a Deus para poder conseguir a gente estabilizar a Yasmin, porque senão, se ela continuasse, ela poderia vir a óbito. Nossa. Aí quando eles liberaram, quando eles conseguiram estabilizar ela, mandaram eu entrar para me poder ver Yasmin toda molinha, mas já estava coradinha, não como ela era. Sim. Porque Yasmin ela sempre foi branquinha, mas com a boca muito rosada. Aí quando eu cheguei, que eu vi ela no oxigênio, com soro, com aquele olhar longe, eu falei, gente, o que está acontecendo? Não é possível. Não sei o que está acontecendo, mas eu preciso ser forte. Aí o médico veio conversar comigo. A primeira coisa que a mãe pensa, né? Eu preciso ser forte. A gente tem esse negócio, né, cara? A mãe também é fraca, gente. É verdade. Né? A gente não tem, se titula forte, assim, né? O tempo todo. É verdade. A gente, na verdade, a gente tem uma mania de rotular. Assim, a gente nos rotula. A gente sempre nos rotula como a gente precisa ser forte. Só que a gente tem um coraçãozinho que é de carne. Nós somos humanos, né? E nessa época você já estava com Jesus, Vivi? Eu estava afastada. Estava afastada. Porque, tipo assim, Priscila, eu vivi um relacionamento antes do Leander, que ele era evangélico, mas não era. E eu frequentava a igreja com ele, porém ele também ia para festas do mundo e eu acabava frequentando junto com ele. Então, eu não nasci no lar cristão, a minha mãe sempre foi católica, mas a minha avó era evangélica, minha avó é evangélica. E a gente sempre ia para a igreja com a minha avó. A minha mãe nunca foi aquela mãe assim, não, eu sou católica, tem que ser católica. Não. Ela deixava a gente ter o livre-arbítrio para a gente escolher o que queria. Então, na época que eu casei com o Leander, eu estava afastada, tanto eu quanto ele. Leander também, ele era cristão, mas acho que é a idade da rebeldia que a gente tem. É a idade do conhecimento do mundo. De querer abraçar. Isso. E nessa época, eu perdi minha mãe muito nova, eu estava com 11 anos quando perdi minha mãe. Nossa. E era só eu e minha irmã.
E quando eu vi minha filha ali no hospital, totalmente debilitada, eu olhava e falava, gente, o que eu sou? O que eu vou fazer? Meu Deus. Nova, né, Vivi? Vou recorrer a quem? Meu pai, na época, já tinha uma certa enfermidade que ele não poderia me ajudar com determinadas coisas. A minha família estava vivendo tudo novo também. Minha família, eu não tenho que questionar com eles, porque sempre que eu precisei, eles sempre estavam do meu lado para poder me ajudar. E o Leander estava no Rio trabalhando na época, eu sozinha em Minas. Sozinha. E é sempre que quem pode me ajudar, que é a nossa rede de apoio, é a mãe de Leander. Estava no Amazonas na época, ela não estava em Campos. E a minha irmã... rede de apoio, hein, gente? Glória a Deus. Sogra, rede de apoio. Glória a Deus. E a minha irmã me ajudava de acordo com o que ela podia, porque ela também cuidava do meu pai. Não tinha quem ajudasse ela a cuidar do meu pai. E com isso, Priscila, eu fiquei 11 dias com a Yasmin internada. Meu Deus. Nessa convulsão que ela teve. Ela broncoaspirou o vômito, ela teve uma pneumonia por aspiração. E tiveram que ser feitos, né? 14 dias, foi 7 dias de antibiótico com a fisioterapia respiratória. Na época eles deduziram que podiam ser meningite. Nós fizemos na época o exame de meningite, tiraram um líquidozinho, né, da medula dela para ver, e o exame veio negativo. Aí quando ela teve alta do hospital, eu fiquei por um período em Minas para ela poder fazer a fisioterapia. Porque sabe quando você se sente assim, num buraco, sem saber o que fazer, para onde ir? Né? Eu não sabia o que eu ia fazer. Nessa crise convulsiva, a Yasmin ela já falava, ela já dava os passinhos dela. E o que mais me doeu foi quando eles iam fazer qualquer tipo de exame ou que ela queria esboçar algum sentimento de dor, não saía mais som da boquinha dela. A gente só sabia que ela estava tendo alguma coisa, que ela estava sentindo alguma coisa, porque as lágrimas escorriam pelos olhos dela. E eu achei que ela tinha ficado muda, que ela tinha ficado surda, ou que não entendia direito o que realmente estava acontecendo com ela. Não tinha chegado ainda o diagnóstico. Não. Aí fiquei em Minas para ela fazer as fisioterapias. Quando terminamos a fisioterapia respiratória dela, eu levei no pediatra que estava acompanhando a gente lá. E ele foi bem sincero com a gente, falou, olha, você não está morando mais aqui, vai para o Rio, chega lá no Rio, leva ela a um neuro. Porém, eu acho que esse atraso que ela está, Viviane, possa ser da crise convulsiva, porque ela ficou muito tempo convulsionando. No eletro que nós fizemos, não mostra nenhum tipo de problema, nada. Ela está com atividade cerebral de acordo com a idade dela. Aí vim embora para o Rio, aí começou a luta de procurar neuro. Levei N neuros aqui do Rio e todos eles que eu levava dizia que era normal, que ela ia recuperar o que ela tinha perdido. Aí nisso foram passando. Ela completou 2 aninhos e nada. Nossa, mas demorou esse tempo todo. Foi. E aí veio a primeira internação dela com crise convulsiva, sem diagnóstico fechado. Porque aí toda hora ela ficava convulsionando. Ela convulsionava, a gente tinha que correr com ela para o hospital e passava os dias, não tinha nada, a gente voltava para casa de novo. Deus. Aí foi quando um amigo do Leander falou, parece que foi uma luz, por que vocês não fazem a inscrição dela no Sara? E nisso eu entrei na internet, Hospital Sara. Tem uma fila de não sei quantas crianças, só que existe um sorteio todo mês de tantas consultas e tal e tal. Eu falei, não custa nada, eu vou tentar. Aí fiz a inscrição dela no Sara. Na época ela frequentava a escolinha e fiz a inscrição dela, vamos supor, numa segunda-feira. Quando foi uma sexta, eu recebi uma ligação. Eu até tomei um susto achando que fosse da escola. Eu queria falar com o responsável da Yasmin. Falei, o que aconteceu? Eu já tinha aquilo comigo, né? O que aconteceu? Não, é que nós somos do Rede Sara. Quando falaram que era da Rede Sara, eu desabei, chorava muito. Falei, gente, consegui. Uma coisa que era impossível, naquele momento, eu tinha conseguido. Sendo que nesse meio período, quando eles marcaram a primeira consulta, eu tenho uma tia por parte de mãe, que o meu primo ele teve uma crise convulsiva quando ele era pequenininho. E minha tia fez o acompanhamento com ele, um médico e um juiz de fora. E nisso ela, Viviane, será que você não acha,
seria viável a gente levar a Yasmin, acho que era o doutor Evandro, eu não me lembro muito o nome do médico. Falei, tia, a gente pode tentar. Aí, na época, eu não dirigia. O que a gente fez? Leander continuou trabalhando, eu peguei o ônibus aqui no Rio, com a minha sogra, fui para Juiz de Fora com a Yasmin. Aí chegou em Juiz de Fora, um amigo da minha sogra pegou a gente na rodoviária, levou a gente para consulta, consultei. Quando o doutor começou a examinar ela, ele falou assim comigo, você já é um senhorzinho, você já ouviu falar em síndrome de Rett? E com isso, a Yasmin, depois que ela teve essa primeira crise convulsiva, ela começou com uma estereotipia que ela ficava, eles chamam a lavagem das mãos. Ela batia as mãozinhas, ela levava até o cotovelo, rodava a mão, voltava e era um movimento involuntário. Nossa. Ela ficava o tempo todo assim. E a mãozinha, levava muita mãozinha na boca. E aquela respiração ofegante. Quando nós chegamos nele, ele, olha, eu avaliando ela aqui, parece que ela tem síndrome de Rett. Porém, assim, eu preciso que você faça o exame para a gente ter certeza. Estou te dizendo que é uma coisa que ela tem todos os traços que possa ter. Mas eu não posso afirmar porque eu não tenho ainda o exame genético. Aí ele falou, só que de antemão eu te falo que esse exame, ele não é coberto pelo plano de saúde. Então, assim, e não é um exame barato. No Brasil não faz. E você vai ter que ver, porque é um laboratório que colhe a amostra e a gente manda para fora. Aí eu saí de lá, assim, bem triste, porque seria fora do nosso alcance a gente conseguir fazer aquele exame. E na época, há 8 anos atrás, 9 anos atrás, era um papo de quase 30, 40 mil reais. O salário mínimo naquela época era 200 e pouco. Meu Deus. E eu vim embora muito desanimada, aí apareceu a primeira consulta do Sara, seria 2 semanas após. Aí quando nós chegamos no Sara, era uma equipe de mais ou menos 20 a 30 médicos, eles colocaram a Yasmin sentada, né, e eles ficaram em volta dela. Nossa. Eu e o Leander, na época, a gente teve que afastar, e eles mesmos ficaram entre eles olhando a Yasmin por 2 horas. Aí avaliaram ela e tal, aí veio a geneticista conversar comigo. Mãezinha, olha só, a gente olhando a forma que ela tá, parece que ela tem uma síndrome chamada síndrome de Rett. A mesma coisa. É a mesma coisa que o médico tinha dito. Porém, assim, é uma síndrome rara, que afeta só o sexo feminino. Nossa. E nós aqui do Sara, a gente consegue fazer o exame. Quando ela falou assim, eu respirei aliviada. A gente colhe, a gente manda para fora, não é o exame que é feito no Brasil. A gente manda para fora e, assim, pode ser que demora 1 mês para vir um resultado, pode ser que demora 3 meses, mais uma hora chega. Você topa de fazer? Aceita? Eu falei, claro, aceito sim. Aí fizemos o primeiro exame. Demorou, acho que 2 meses para vir a resposta é agonia, né? do exame. Aí, quando chegou, o exame veio negativo. Aí, aquilo, eu saí do Sara com o coração despedaçado, porque eu sabia que minha filha tinha alguma coisa, eu precisava descobrir o que ela tinha para a gente poder começar um tratamento. E nessa época, a única coisa que a Yasmin fazia era só fisioterapia motora. Aí, ele, olha, deu negativo para Rett, porém, existe outros tipos de síndrome que a gente vai avaliar. Você aceita? Eu falei, claro, pode fazer. Aí fizeram vários outros tipos de síndrome. Síndrome que a gente não conhecia, síndrome de X frágil, síndrome de Lennox-Gastaut, um monte de síndrome que a gente não conhecia. Aí, na época, a geneticista até falou da sobrancelha dela, porque a Yasmin, ela tem a sobrancelha bem levantadinha. E ela disse que existe uma síndrome, que a criança ela tem a sobrancelha meio para cima. Falei, olha, doutora, isso daí eu tenho certeza... Possa ser que ela tenha essa síndrome, porém, possa ser que não, porque o formato da sobrancelha dela é o mesmo formato da sobrancelha do pai. Gente, mas pela tanta sobrancelha, né? coisa. Aí nisso foi feita essa síndrome da sobrancelha, negativo. Aí ela, olha, esse exame de Rett que nós fizemos, ele pega 80% do cromossomo X, da sonda tal, do exon 4. Mas ainda existe outro que a gente pode fazer, que pega 18% da mesma sonda, que é no finalzinho, tal. A gente vai fazer. Eu falei, tudo bem. Aí no segundo exame para Rett, negativo. Aí nesse último exame para Rett, ela foi falar, a geneticista falou assim comigo, olha,
Eu creio que muito provavelmente, realmente, ela não tem a RET. Porque se de 98% deu negativo, não é possível que 2% vá dar positivo. Não. Aí, enfim, voltamos para casa de novo com o diagnóstico sem fechar. E nisso, Yasmin já tinha 4 anos, que foi essa agonia. Nossa! Já estava com 4 anos. Aí, quando nós pegamos o resultado dela, ela tinha completado 4 anos e meio. E sempre que a gente ia pegar o resultado, sempre minha sogra ia com a gente, porque eu não estava... Eu queria saber o que a Yasmin tinha, mas eu não estava preparada para receber o diagnóstico. Aí, nessa consulta que eles tinham marcaram para a gente 1 hora. Quando foi 3h30 que eles chamaram a gente para entrar. Foi uma espera assim. Meu Deus, interminável. E quando eu cheguei, que eu falei assim, minha filha veio para uma consulta. Não, ela veio para o resultado de um exame, para o resultado do exame que ela fez. No que eles disseram assim, eu olhei para a cara do Leandro e falei, pronto, é hoje. Eu falei, Leandro, tu tá preparado? Ele, não. Eu falei, nem eu, e sua mãe não veio. E agora? Eu falei, olha, a gente precisa ser forte, por ela. Nós dois, agora a gente tem que ser forte, porque agora ou nunca. Aí nisso, a geneticista mandou a gente entrar. Aí eu lembro direitinho, quando a doutora Ana Luísa virou pra gente e falou assim, olha, Viviane, o resultado do exame dela saiu. Quando ela falou assim, olha, eu fiquei tão agoniada que... Sabe quando você toma um choque, parece que a sua cabeça vai crescendo, seu corpo vai diminuindo? E veio positivo para a RET. Nesses 2% que ela poderia não ter o RET, veio positivo. Então, assim, o que eu vou te aconselhar é uma síndrome que não tem cura, porém, você vai precisar de grupos de apoio, porque não tem o que fazer. Nossa. A idade, a média de idade de vida delas é até 12 anos. Então, assim, pode ser que ela tenha qualquer tipo de complicação e venha a óbito, mas procura o grupo de apoio e vai viver sua vida com ela. Falou assim. Olha, quando ela falou assim, eu olhei para a cara do Leandro, o Leandro já com os olhos cheios de lágrima. Eu olhei para a Yasmin e falei, eu não posso chorar aqui agora, porque se eu chorar, ela vai sentir que a gente não está bem. E nós saímos, e ela ainda virou para mim, na primeira consulta, ela falou assim, olha só, não entra na internet para poder ver o que é a síndrome. Espera, não sofra por antecedência. Você, como pai, como mãe, você vai fazer o quê? Direto. Na mesma hora. Fui aí vi. A orientação é não entrar. A pessoa... Só que, gente, é um pedacinho nosso que está ali e a gente quer saber o que é. É verdade. E aí, quando eu comecei a ler, ainda fui lendo em voz alta, para o Leandro ouvir que ele estava dirigindo. Aí, nós dois sozinhos, quando nós chegamos em casa, o nosso mundo desabou. Meu Deus. E o Leandro entrou para dentro do quarto chorando. Eu fiquei na sala com a Yasmin, mas assim, eu olhava para ela olhava para mim, sem entender, eu chorando. E eu comecei a viver que eu ia ter minha filha só até 12 anos. Aí, o que eu fiz? Criei o bloqueio. Começou o preconceito, mas o preconceito veio da minha parte. Nossa. Eu saía com ela para tudo que era lado, a gente frequentava festa, casa de colegas e tal. E a partir desse diagnóstico, da resposta do diagnóstico, nós criamos meio que um bloqueio. Priscila, eu entrei numa depressão tão forte que eu ficava... Acho que eu cheguei a ficar 2 semanas sem tomar banho. Eu não comia, cuidava dela, porque eu tinha que cuidar, ela dependia de mim. Nossa. Mas assim, nunca deixei de cuidar da Yasmin. Yasmin sempre foi muito bem cuidada. Porém, nesse primeiro momento, o problema era comigo mesmo. Eu precisava de curar aquela dor que a gente estava sentindo. E é o que eu sempre costumo falar. O Leandro, no início, ele foi essencial na minha vida e na vida dela. Agora, porque se fosse também, ele continua sendo essencial. Porém, assim, no primeiro momento, quando tudo isso aconteceu, eu esqueci que eu era a esposa dele. Sim. Eu parei de cuidar dele e fui viver só a Yasmin, entendeu? Então, e o Leandro, ele sempre foi uma pessoa que ele nunca me cobrou.
Ele sempre esteve do meu Entendeu, lado. né? Sempre entendeu. Sim, e Casem-se com maridos que entendam vocês. Eu sempre dou uns feedbacks aqui. Casem-se com maridos que entendam vocês, que são compreensíveis. é verdade. E nisso ele sempre foi muito meu parceiro. Na época ele tinha que trabalhar porque não tinha como, né? Ele viveu em função da nossa vida 24 horas. E eu criei um bloqueio. E para a gente passar para os nossos familiares que realmente a Yasmin tinha síndrome de Rett, foi muito difícil. Sim. Principalmente para minha irmã, e eu não sabia como eu ia falar com meu pai. Porque ninguém planeja isso. Não, né? é o que eu a gente sempre planeja, né? Aquela família Isso de aí, margarina. eu sempre né? digo, a Sem minha problema. gravidez não Acho que foi nem existe, planejada. né? Mas a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida e que era uma menina, eu planejava coisas totalmente diferentes. Sim. Era o balé na primeira etapa da vida, nossa, era as festinhas da escola, era o primeiro. Eu ainda experimentei ela falar mamãe, papai. Eu via ela andando pela casa. Então, assim, quando isso tudo foi tirado, foi muito difícil para mim. E a gente ainda tinha aquela esperança de que a gente pudesse recuperar tudo que foi perdido. Só que com isso vieram... quando nós descobrimos que realmente tinha síndrome de Rett, teve um congresso de Rett em São Paulo. E na época nós fomos participar do congresso. Nós ficamos para entender, né? Sim, melhor. porque antes do congresso e depois que nós já fechamos o diagnóstico da Yasmin, a gente teve uma internação com ela e quando nós chegamos no hospital, o que ela tem? Ela tem Rett. Rett? Mas o que é Rett? Ninguém sabe o que é. O despreparo dos médicos grande. total. Ninguém sabia o que era síndrome de Rett. E eu comecei, gente, eu preciso de estudar, eu preciso de entender para em uma situação dessa, eu saber o que minha filha realmente tem. Orientar o médico. Sim, eu tenho que Você orientar. vê que isso é um instinto materno Sim. mesmo. Que ninguém ensina a gente a fazer isso, né? É uma coisa que nasce na E gente. nessa época foi quando eu e Leander nós afundamos mesmo, afundamos real, que a gente ia para baile, a gente ia para festa, a gente bebia muito, parecia que a gente queria afundar as nossas mágoas. Esquecer o problema. Isso aí, né? a gente queria esquecer o Era problema uma em fuga, que, vamos sair, tá, vamos. Priscila, na época a gente gastava em média há muito tempo atrás, a gente pegava o salário que a gente ganhava, a gente gastava em uma noite com bebida. Meu Deus. E chegava em casa, às vezes a gente não sabia quem que estava carregando quem. Não sabia, a gente chegava em casa muito mal, muito. E teve um determinado momento que nós saímos para uma festa, até aquela tradição ali da Intendente Magalhães. E olha, A quadra da tradição. Entendi. Nesse Agora dia, virou uma igreja, glória é a uma Deus. igreja, isso aí. Nesse dia, a gente vindo embora, eu comecei a passar mal porque eu estava muito bêbada, eu estava com fome e estava muito bêbada. E quando nós chegamos próximo de onde a gente morava, eu falei com o Leander, eu preciso de comer alguma coisa, porque senão eu vou desmaiar. Aí nós paramos em um trailerzinho que tinha na rua, comemos. Quando nós paramos, eu vi que tinha um cara parado na frente do nosso carro. Ainda falei com o Leander, poxa, flanelinha, essa hora? Acho que era umas 4h30, 5 horas da manhã, ou até mais. Comemos, quando nós entramos no carro para poder ir embora, esse cara que era o flanelinha, ele estava esperando a gente para poder nos assaltar. Meu Deus. Quando o Leander deu a ré no carro, foi Deus que segurou o gatilho da arma naquele dia para ele não atirar na gente. Meu Deus. Ele veio pro lado do Leander e abriu a porta do carro. Ele estava com a arma no vidro do carro. O Leander bêbado, o que ele Não fez? viu. Ele viu. O Leander segurou, engatou a primeira no carro, segurou a porta do carro e acelerou. Isso eu já estava assim, né? Bêbada, passando mal. Ficou sóbria na hora. Passou, Érica, sem brincadeira. Boazinha. Passou. E o álcool passou naquela hora. E o Leander saiu correndo até que nós conseguimos chegar em casa. A partir desse dia, parece que foi um livramento de Deus. Parece não, foi um verdadeiro livramento. Nós paramos de sair para festa nesse dia. Nunca mais a gente frequentou nenhum tipo de festa. E eu comecei. Embaixo de onde a gente morava, tinha uma igreja evangélica, era uma batista, era uma igreja pequenininha,
E a partir desse momento, aos domingos, que o Leander trabalhava até 10 horas da noite, o que eu fazia? E engraçado, para você ver o cuidado de Deus como é. Aos domingos, eu fazendo janta, eu conseguia ouvir o culto todo da minha cozinha. Glória a Deus. Mas eu não tinha a iniciativa, a vontade de descer para poder frequentar a igreja. Os pastores eram conhecidos nossos, eles sempre chamavam a gente para poder ir, mas não tinha mais vontade. Com o diagnóstico da Yasmin, eu comecei, tipo assim, Deus não existe. Por que comigo? A gente começava a questionar aquilo. E, na época, eu tinha contato com crianças que as mães não ligavam e as crianças eram super saudáveis. Eu ficava questionando para Deus, por que comigo? Porque comigo, né? É verdade. Não foi planejada, mas a partir do momento que eu descobri, foi tão amada, sempre fizemos de tudo que a gente podia, sempre foi tratada com tanto amor, por que comigo? E teve um dia que eu consegui vencer o que me segurava dentro de casa. Eu desci, fui assistir o culto, e a partir desse momento eu comecei a frequentar. Ia todos os domingos, às quartas-feiras, quando dava para mim poder ir. A igreja já era uma igreja em célula. Quando dava, eu frequentava a célula. Quando não dava, eu não ia, mas enfim. E com isso, nós fizemos novas amizades, onde os amigos eram evangélicos. E começou a convidar a gente para poder ir para outra igreja. Na época era até a Nova Filadélfia. Comecei a frequentar a igreja também. E com isso, graças a Deus, o Leander ainda de vez em quando queria sair. Eu ia com ele, porém, assim, não me sentia bem. E conversava com Deus e falava, por que que ele tem esse desejo? Eu não tenho mais desejo de sair. Eu não tenho mais desejo de beber como a gente bebia. E com isso, aos poucos, foi tirando, até que a gente ficou realmente liberto daquilo tudo. Fomos para o congresso. Quando eu voltei do congresso, a Yasmin teve uma crise convulsiva, onde a gente quase perdeu ela. E Yasmin chegou no hospital saturando a 20. E quando eu cheguei no hospital, o médico, nós fomos para um outro hospital, não para o que ela já tinha ficado internada. Mãe, o que ela tem? Eu falei, ela tem síndrome de Rett. Síndrome de Rett, não sabia o que era. Aí eu fui, tinha vindo do congresso, né, achando que a mamãe super poderosa, sei tudo. Aí a médica, você pode explicar pra gente o que é a síndrome? Eu falei tudo pra médica. Se sua líder tivesse aqui, ela ia falar, vivia médica. Vivia médica. Aí fiquei 1 hora explicando o que era a síndrome de Rett pra médica. Depois de tudo, ela abaixou a cabeça, ela deu as costas para mim e saiu super sem graça. Meu Deus. Aí eu ainda falei com ela, falei, doutora, eu tenho um monte de material em casa que eu trouxe de um congresso que eu fui, eu vou trazer. Que vergonha. Não, eu nem falei que quer que eu te empreste, Priscila, eu falei, eu vou trazer para a senhora, eu vou deixar com a senhora, para a senhora poder entregar para os seus amigos de trabalho. Aí ela, não, tudo bem, pode trazer. Aí no dia seguinte ela veio me pedir desculpa pelo despreparo dela. Mas eu falei com ela, eu super te entendo, existem N tipos de síndromes que vocês não têm obrigação de saber de todas. Aí, enfim. Como que a Yasmin está hoje? Yasmin hoje está super bem, graças a Deus. Você olha certas crianças com síndrome de Rett, a Yasmin é totalmente diferente das crianças, né? E ela hoje, graças a Deus, ela se comunica, né? Ela tem uma comunicação alternativa com a gente super, super legal. E perto do que realmente é a síndrome de Rett, ela não tem nada. Ela é um milagre. Ela é um milagre. Verdade. Ela é um milagrinho. E nós tivemos também um incidente com Maria Luísa, quando a Maria Luísa tinha 9 meses. Ela teve uma febre alta, a Maria Luísa convulsionou. Meu Deus. E nesse momento eu pensei que eu fosse viver tudo de novo. Pensei que a gente fosse viver tudo de novo. Só que foi totalmente diferente, porque nessa época a gente já estava firmados em Cristo, entendeu? Eu não me recordo se eu já tinha batizado, não me recordo, mas eu acho que a gente já estava mais ativos na igreja, né? Foi totalmente diferente do despreparo que a gente estava da Yasmin lá atrás. Mas, graças a Deus, tudo passou. Maria Luísa está super saudável. Yasmin também está super bem.
E já vai completar 12 anos agora, o mês que vem. Não, ela vai fazer 15, que a gente vai na festa de 15 anos, gente. Já está nos Ela projetos. vai fazer 30, 50, 70, em nome de Jesus. É verdade. Gente, queria aproveitar que a gente está falando sobre maternidades atípicas e convidar a nossa amiga, a Bruna, para que ela possa falar um pouquinho sobre a maternidade dela, né? A Bruna, ela é a mãe do Gabriel, tem o Davi, mas tem o Gabriel, e o Gabriel também é uma criança que requer mais cuidados. E aí, cadê? Vamos ver se esperar a Bruna entrar. Ela tá aí, amor, no chat? Vamos esperar um pouquinho. Vamos ler o comentário aqui, os comentários um pouquinho. A Lili colocou, vai viver. Aí ela comentando a respeito de você ser médica, né? Ela colocou também, a Lili, ela sabe tudo de medicamentos e tratamentos. A Dani colocou, todas as coisas cooperam para o bem. Ela tá entrando aí. Tô aqui. A Bruna, amiga. Começou agora aqui, ó. Estão me ouvindo, meninas? Olá! Tá dando para ouvir sim, amiga, tá dando para ouvir sim. Conta aí um pouquinho, amiga, da sua história, né? Do Gabriel, da sua maternidade, dá um breve recadinho aí para as pessoas, amiga. Olá, gente, boa noite. Eu tô aqui ligadinha, ouvindo essa história linda da Vivi e emocionante demais. Daqui a pouco a gente vai ouvir a da Cris também. E o Gabriel, com mais ou menos 1 ano e meio, a gente começou a ver algumas coisas diferentes nele, alguns atrasos, e foi um processo, né? Até mais ou menos uns 2 anos e meio, o diagnóstico veio do autismo, no nível 1, no estágio leve, mas que trouxe, assim, muitas mudanças na nossa vida, e foi um processo, igual a Vivi falou, assim, a gente passa por esse momento do luto, porque a gente cria expectativas para a nossa criança, mas teve um dado momento com uma amiga que está aí nessa live com esse cachorrinho na mão. O quê? Oi. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir sim, amiga. Pode seguir. Pode continuar? Pode continuar. E aí teve um dado momento que eu chorava muito também. Como a Vivi falou, perguntava muito a Deus por quê comigo, né? Até os 7 anos ele era só o Davi, e a nossa vida era bem tranquila. Até que um dia a Érica, né, chamou para mim para conversar comigo na igreja, a gente bateu um papo no final do culto, e aquela conversa foi um divisor de águas, porque eu comecei a ver meu filho realmente como um propósito e não como um problema, como eu estava vendo. E foi exatamente essas palavras, né, Érica, que você usou comigo. E que enquanto meu filho fosse um problema, enquanto eu achasse que meu filho era um problema, ele seria um problema. E ali parece que virou uma chavinha dentro de mim. E tudo começou a mudar. Peraí, meninas. Vocês estão me ouvindo? A gente vai chamar daqui a pouco porque o som tá bem ruim.
Tá Tá dando bom. muito eco. Tá saindo meio falhado. Tá bom, vou Aí a gente vai falar daqui a pouco pra ver se a gente consegue conciliar, porque para as pessoas poderem ouvir melhor. Tá ótimo. Pode ser? Depois a gente fala. Como é que desliga? Então, gente, vamos seguir aqui, Pri, com a próxima pergunta. Então, já entramos nessa questão da enfermidade, né? Que quando um filho adoece, de fato, não é fácil para uma mãe, para um pai. É algo que desestabiliza, né? Como a gente comentou aqui, a gente tenta ser forte, mas a gente não é. E a Vivi já contou um pouco, né, dessa questão da enfermidade. A gente, agora que eu ouvi a Cris, como é que foi essa experiência, Cris, quando a enfermidade bateu na porta de vocês? Bem, foi algo assim mesmo de primeiro, né? Nunca tínhamos passado por nada desse tipo, né? Gustavo, a infância, né? A primeira infância ali, início do Gustavo, sempre saudável. Raramente Gustavo pegava um resfriado. E Isabela sempre ficava resfriadinha, tudo mais, né? Sempre na pediatra, fazia exames, mas nunca acusou que ela tinha asma. Que é algo que a gente às vezes descobre logo com criança bebê, né? Pequena, quer dizer. Ela com 7 anos, né, teve a crise. E ela, um belo dia, né, estava meio resfriadinha, aí foi para a escola. E aí, quando chegou na escola, a professora ligou. Em poucas horas que ela estava na escola, a professora ligou falando que ela estava sentindo falta de ar. Sim. Ela está sentindo falta de ar, ela está falando que está muito cansada, teria alguém para vir buscar ela. E minha mãe, eu estava no trabalho, minha mãe foi buscar ela, eu liguei para minha mãe foi buscar. E minha mãe falou que no caminho, ela chegou até a vomitar no caminho, sabe, assim, ela fazendo força, tanta força para respirar, né, chegou a vomitar, chegou em casa, eu falei, então vamos fazer nebulização. Quando eu cheguei em casa, dei medicação, resfriado, né, tal. Vamos fazer nebulização normal, fez, aí eu perguntava, melhorou? Ela, melhorou. Aí, tá, passou. Foi o restante, no finalzinho da tarde de novo. Mãe, não tô cansada. Tinha célula nesse dia, né, nós íamos pra célula e chegou no horário mais ou menos de saída por célula, Isabela muito cansada, eu falei pro Salomão, não vou deixar ela aqui, né, com a minha mãe desse jeito, não vou, vai você sozinho. E ele foi. Passou logo assim que ele saiu de casa, ela chegou para mim e falou assim, mãe, eu não tô aguentando. Né, que eu já perguntava para ela, Isabela, vamos no médico? Quer ir lá na emergência? De repente eles vão fazer uma nebulização melhor, mais forte. E ela dizia, não quero ir, vou melhorar. Né, eu acho que até falhei um pouco nesse ponto, eu tinha que ter levado ela, não esperado ela, né, dizer isso. Chegou um momento que ela falou, mãe, estou muito cansada, quero ir no médico. E daquele momento que ela falou, quero ir no médico, ela só foi piorando. Eu lembro que a gente chegou na emergência do Realcor, né, o Realcor, Realdor, isso, Realdor, né, ali em Padre Miguel, e aí eu lembro que a gente chegou, quando estava para entrar, eu encontrei com a Patrícia com a Sarinha, né, saindo do hospital, né, acho que ela estava acompanhada com uma senhora, aí ela falou assim, amiga, tá lotado, tá cheio, né, eu tô aqui já há um tempão, não vou esperar, porque tá demorando muito para o atendimento, mas eu consegui falar com a pediatra dela, ela me medicou por telefone, então eu tô indo embora. Aí eu falei, eu não vou poder fazer esse cirurgião, vou ter que entrar, vou ter que enfrentar lá a fila. Cheguei lá, estava lotado. Nunca tinha visto aquele hospital daquele jeito, emergência. Muita criança. Aí eu já cheguei no balcão, peguei a senha, aí a Isabela sentada em uma cadeira, eu fiquei em pé, porque não tinha nem lugar para sentar, mas botei ela sentadinha, ela segurava aqui o o braço, né, da cadeira assim, ela abraçada assim, caidinha, parecia que ela não estava nem aguentando ficar sentada, de tão cansada que ela estava. E aí eu fiz a ficha ali, aí passou por ninguém pareceu, eu achei que foi rápido, 15 minutos do jeito, né, que estava cheio, tudo, para fazer aquele primeiro, né, atendimento. Sim. A triagem lá com a enfermeira,
Aí chamaram o nome dela, eu fui lá, tá, apoiando, que ela tá do cansaço dela. Chegou na triagem, a enfermeira logo, né, foi ver a saturação dela, verificar a temperatura. E aí eu não entendia de nada, na situação de saturação, não estava entendendo nada disso. O meu medo, porque tinha acabado uma Covid, né, aquela coisa. Então o meu medo dela tá com Covid, tá, né, com problema. Eu falei assim, meu Deus, minha filha tá com Covid, tá aqui, desse jeito. E aí a enfermeira acabou de ver ali, só perguntou para ela, você tá muito cansada mesmo? Aí ela falou assim, sim. E aí a enfermeira assim, então aguarda só um minutinho, mãe. Aí ela saiu da sala, não demorou nem um minuto, ela voltou e falou assim, me acompanha. Né? Quer dizer, ela não precisou, por causa que o que acontecia? Passava pela triagem e voltava lá para fora, para aguardar, para esperar a vez que o médico fosse chamar. A Isabela passou à frente de todo mundo. Aí eu já fiquei meio assim, poxa, alguma coisa tem. Né? Porque passou à frente de todo mundo, aí a enfermeira já levou ela para lá, já botou ela na cama, ela não ficou nem naquelas cadeirinhas que ficam ali, né, dentro da emergência, já botou ela na cama e veio o médica, já veio examinar, aí botou já no oxigênio, e aí falou, mãezinha, ela tá tendo alguma crise, ela tem asma, tem bronquite. Eu falei, não tem nada. Vamos fazer teste de Covid, aí vai o teste de Covid. O HN1 também, né, fez o que podia ser, e deu negativo, tudo negativo. E a Isabela ali cansada e botou o oxigênio e a saturação dela ficou mediana, mas não era ainda o certo. E ficamos ali. E medicação e nada, fazendo as nebulizações, as bombinhas, né? Ficava fazendo as bombinhas e nada de ela melhorar. Entrava a criança, fazia a mesma coisa que ela estava fazendo lá naquelas cadeirinhas, fazia as bombinhas e ia embora. Daqui a pouquinho entrava outra, entrando outra, e a Isabela ficava. Isso, eu cheguei no hospital, já era um pouco mais de 7 da noite. Né, já ia dar 11 horas e nada. Nisso eu já tinha ligado para o Salomão acabou a célula e já foi direto para o hospital, falou com a gente 11 horas e o médico falou, não, ela vai ter que estar internada. Eu fiquei assim, internada, a mãezinha, ela vai ter que ficar internada e vai para o CTI. Meu Deus. Aí na hora a gente fica, como CTI? Para mim era uma coisa assim, boba. Não, mas ela vai ter que ficar, tal, aí vamos agora esperar ter uma vaga, porque tá lotado lá em cima. Aí o Salomão foi para casa, que já era mais de 11 horas, não tinha, porque ele fazia que ele não podia ficar comigo, ele ia ter que ficar do lado de fora, não adiantava ele ficar do lado de fora e eu lá dentro. Aí ele foi para casa, falei, qualquer coisa eu te ligo. E ali foi a madrugada, né? Eu sentada numa cadeira, Isabela deitadinha lá, e a gente passou a madrugada, Isabela com o respirador, a saturação dela, aí eu comecei mais ou menos a entender, né? A saturação, o médico falou, se chegar a 94 tá bom, só que a saturação da Isabela sempre é abaixo de 80, né? E aí a médica vinha, olhava, não aumentava. Ele ficava torcendo, vai 90, 90. Às vezes chegava 90, daqui a pouquinho caía de novo. Né? E aí veio o médico e falou, a mãe ainda não tem vaga e a gente vai tentar ir em outro hospital. Passou a madrugada todinha, a gente ali, né? A Isabela dormiu, eu acabei dormindo também numa cadeira. Passou a madrugada toda na emergência. No dia seguinte, isso foi uma quinta-feira à noite, o dia seguinte eu passei o dia todo no hospital e não conseguia vaga em nenhum outro lugar. Isso particular para o plano de saúde. Não tinha vaga em lugar nenhum. Aí até que uma enfermeira não, né? Uma pessoa do administrativo chegou para mim, já era um pouco mais de meio-dia, conseguimos um hospital. Aí eu falei, qual hospital? Um hospital em Niterói. Nossa. Aí o médico chegou para mim e falou assim, não aceita. Eu sei que ela está precisando muito, ela precisa ir para um CTI, que lá ela vai ter os cuidados, aqui na emergência ela não está tendo os cuidados certos. Não aceita, porque eles vão te jogar lá para Niterói, você mora por lá? Eu falei, não. Eu falei assim, então, você vai ficar aqui, ela lá, quer dizer, vocês morando aqui, né, ela vai ficar lá, não aceita, porque eles jogam para você em qualquer lugar. Aí eu fiquei com o coração apertado, aceito ou não aceito. Aí eu falei assim, não vou aceitar. Cheguei para ela e falei assim, tem chance de arrumar um hospital mais próximo? Aí ela falou assim, tem, mas a senhora vai ter que aguardar mais um pouco. Eu falei assim, então eu vou aguardar. Passou um pouco mais de uma hora, aí ela vem. Um hospital na Barra, né, que é o São Bernardo, hospital na Barra. Aí eu, na mesma hora, falei assim, então vamos. Isso era meado da tarde, sei lá, umas 3h30, 4 horas da tarde. E agora, qual é a segunda coisa? Ambulância. Não tinha ambulância. E aí procura ambulância e tal, e nada de vir ambulância. Cada vez que aparecia uma ambulância que eu via assim, no final do corredor, assim, pensava, e agora? Não é ainda. Isso, 4 horas da tarde, a ambulância apareceu meia-noite.
Né? Meia-noite, aí chegou uma ambulância lá e vieram buscar a Isabela. Aí bota a Isabela na ambulância, a Isabela assustada, com medo, né? E ela não podia chorar, que se ela chorasse ela ficava mais cansada. E aí bota a Isabela na ambulância, eu ligo pro Salomão, ele tá saindo daqui agora. Ele falou, quer que eu vá pra ele? Não adianta, a gente vai estar na ambulância. E meia-noite, o que vai fazer lá na Barra? Não vai adiantar nada. Fomos pra Barra, chegamos lá, internou, aí começou, né, aquelas coisas, né, o oxigênio, e aí bota ela no soro, que aí no soro, medicação na veia, e a Isabela aumentando mais o cansaço dela, e o cansaço dela só piorando. E aí exame dali, e faz de novo exame de Covid, faz de HN1 e nada. E até no dia seguinte de manhã, aí já era uma nova equipe, não era a mesma equipe que estava de madrugada que recebeu ela. Tá bem ruim, minha menina falou. Afasta só um pouquinho o microfone. Isso, pode botar mais para baixo, porque senão fica... Sim. Aí, no dia seguinte de manhã, veio uma equipe, né, de médicos, eram 2 pediatras, né, um casal de pediatras e a fisioterapeuta. Elas chegaram lá e começaram a examinar a Isabela, os exames, e aí deu que ela estava com asma. É uma crise asmática. Mãe, ela nunca teve crise? Não, nunca teve crise asmática. E aí começa a medicação por causa da crise, né, asmática. Aí eles fizeram, vamos bater uma chapa, aí bateu uma chapa, falaram que o pulmão dela estava fechado, os brônquios, e que não entrava oxigênio direito. Estava bem fechadinho, não estava entrando oxigênio, Isabela não conseguia respirar, vamos colocar a máscara. Aí colocaram uma máscara, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Uma máscara que pega o rostinho todo dela aqui, e fica só aquele tubo aqui na direção, né? Entre a boca e o nariz, assim, do respirador. Assustava, né? Aquela máscara, assim, me assustou. Ela também, ela não queria, ficava com medo e tudo mais. Isso pela manhã. Quando foi, e isso era aniversário dela. Foi no dia do aniversário dela. Foi um domingo. Porque passou o sábado, isso aí, o sábado ela passou, né? Ela botou a máscara no sábado, final do sábado, porque só aquele respiradorzinho aqui, né? Caixa aqui no narizinho, não estava dando, né, sustentação. Aí no final do sábado, é que eu pulei já um dia, o sábado, aí botaram a máscara no final do dia, vamos ver se melhora a respiração dela. E aí a respiração dela não estava melhorando, e ela ficava assim, antes de botar a máscara que ela conseguia falar, porque depois que ela botou a máscara, é quase impossível você conseguir entender o que ela estava falando, né? E ela ficava assim, mãe, eu tenho que ir embora, meu aniversário é domingo. Mãe, eu tenho que ir embora, meu aniversário é domingo, que dali importava o coração, né? E aí passou o sábado, ela botou a máscara, a nossa comunicação já começou a ficar pior, e ela bem caidinha, né? E ficava um tempão com o olho fechado, porque o oxigênio que entrava, o médico falava, ele resseca os olhos, então ela ficava com o olho fechado, né? A boquinha dela, depois de quase uma semana, com aquela máscara direto, né? Que aí teve que botar ai, qual é o nome? A sonda, isso, a sonda para alimentação, porque ela não ia poder mais comer, né? Pela boca. A sonda teve que botar 3 vezes, porque botou a primeira, sofrimento, ela gritava, e para tirar o oxigênio, então tinha que ser uma coisa rápida, porque ela não podia ficar sem um oxigênio, sem a máscara. E aí colocava, quando foi tirar o raio-x para ver se a sonda estava no lugar, estava fora do lugar. Aí aquele sofrimento de tirar de novo, e ela começava, mãe, eu não quero botar, aí colocava de novo. Aí na segunda vez, a sonda ficou na boca do estômago. Aí a médica falou, corre risco de que ela se alimentar e o leite voltar e ela acabar, o bronco aspirar o leite. Então é perigoso. Mas assim mesmo, ela ainda ficou um dia sem, mas não estava ainda, só estava no soro, não estava se alimentando ainda, ficou no soro. E aí ficou aquele sofrimento de ter que tirar tudo de novo. Ela não podia ficar muito tempo sem a máscara, porque senão a saturação dela caía muito. E aí era aquela coisa bem rápida, era cheio de médicos e enfermeiros do lado dela para tirar a máscara rapidinho para poder fazer. Sei que quando foi até ela não estava com a sonda, quando foi no domingo, que era aniversário dela, ela já praticamente nem falava direito com a gente. Ela não falava. Ela o tempo todo fechado o olhinho, às vezes ela abria assim, quando a gente falava com ela, só balançava um pouquinho a cabeça, às vezes ela fazia com o dedinho assim, né, ou fazia assim com o dedinho, e o Salomão foi para lá, né, porque ele, por ser pai, ele podia ficar entre 8 da manhã até 8 da noite, ele tinha essa liberdade de ficar lá comigo, dentro do CTI. E aí ela ficava, mesma coisa que ela fez com a cadeira, ela ficava segurando aqui a grade da cama, e assim, parecia que ela estava assim, se desfalecendo.
E aí, por volta de meio-dia, mais ou menos, a médica chegou pra gente e falou, ó, vamos ter que entubar. Olha, o caso dela tem que entubar, o pulmão dela tá fechado, não entra oxigênio, ela tá respirando só porque ela tá com a máscara, né? O pulmãozinho dela tá fechado, a gente não sabe que a gente tá dando uma medicação forte e os broncos não estão abrindo, né? Deu tempo de abrir os broncos para entrar oxigênio, não abriu, então a gente vai ter que entubar porque o coração dela tá ficando já cansado. Já estava começando a atingir o coraçãozinho dela. E aí, naquela hora ali, sabe, aquela vontade de falar, não entuba, porque a gente estava vendo crianças lá entubadas, e é uma coisa muito ruim, né? Por mais que a gente descobriu lá que não é o fim, né? Porque entubou, a gente viu crianças que estavam entubadas, desentubadas, que estavam muito bem, mas é um sofrimento, entendeu? Para qualquer um, independente de criança ou adulto, né? E aí a gente não queria, mas aí ela chegou para mim, o Salomão, e falou, vamos ter que entubar. E aí a gente falou, então, fazer o quê? Se é para ajudar, eu falei, doutora, se é a única opção para salvar minha filha, então vai. Aí ela falou, então tá. Elas deixaram só eu e o Salomão nesse tempo. A minha cunhada chegou lá no hospital, só que ela não podia subir, não tinha como fazer a visita. Eu desci. Nesse tempo que eu desci, foi a hora que os médicos voltaram para fazer o processo da intubação. Eu não estava lá. Eu não estava lá nesse momento. Eu desci para falar com ela, né? Tava ela e meu cunhado, né? Que é a Solange, irmã do Salomão. Eu estava falando com ela, na hora chorei lá, abracei ela, chorei, falei, estão querendo entubar ela, estão querendo entubar e tudo mais. Coisa acho que em 5 minutos, eu conversei com ela, o Salomão ligou. Eu atendi o telefone, o Salomão disse, sobe agora porque eles vão entubar Isabela. Eu subi, quando eu cheguei lá em cima, a Isabela tinham acabado de tirar ela da onde ela estava, de um corredor, e colocado ela já na outro corredor, que eles queriam botar ela de frente, onde ficam os médicos, né? Para ficarem olhando, e ficam os aparelhos tudo de frente para eles. Foi coisa assim, o Salomão falou, foi coisa de 5, 6 minutos o tempo de trocar. Quando estava preparando ela na cama, para poder começar a ligar os aparelhos, aquela coisa toda, ela falou, mamãe, que ela não estava me vendo ali. Então o Salomão falou para eles, ó, para que eu vou chamar a mãe dela. Porque o Salomão ficou assim, e aí, entuba, e aí, não conseguiu falar com a mãe, né? O que vai acontecer? Aí eu subi correndo, cheguei lá, os médicos tinham parado. Os médicos falaram que com o tempo que eu subi, eles ligaram os aparelhos. A saturação dela subiu. Sabe? Foi milagre mesmo. A saturação dela subiu, ficou na média que eles esperam que fique, por mais que ainda fosse baixa, mas não num caso que precisasse entubar. Aí quando eu cheguei lá, peguei a mãozinha dela, ela me olhando, eu estava com aquela máscara, aí estavam lá mexendo os aparelhos, aí a médica me chamou assim no canto e falou assim, mãezinha, ela tá dando trabalho, hein? Mas quando a gente viu o aparelho, a situação dela subiu, então a gente não vai entubar ela agora. Ela falou assim, agora. Eu falei, doutora, ela não vai entubar ela. Em nome de Jesus, não vai. Aí ela falou assim, então reza aí. Ela ainda falou assim, reza aí, porque pra gente não entubar ela. Cris, dá licença, só um detalhe, né, que eu acho também que fez muita diferença para quem está nos assistindo e não conhece a história. Eu até cheguei a perguntar para Vivi, você estava firme com Jesus? A questão da Cris, né, nesse momento que houve a enfermidade, né, que veio à tona, conta pra gente, Cris, como que fez diferença na vida de vocês a cobertura da igreja, que a igreja toda estava orando. Então, esse dia foi o dia que eu não sabia que eu estava no hospital, mas foi o dia que depois eu recebi tantas mensagens que eu vi que eu não estava sozinha ali naquele momento. Entendeu? Acho que ninguém assim, eles sabiam que eu estava precisando da oração deles, né? E todo mundo orou, e de forma assim que eu vi o mover de Deus naquele momento ali. Que eu falei, coisa de 5 minutos, de tirá-la de um lugar, botar ela numa outra cama, ligar os aparelhos, a situação dela subir. Entendeu? Quem ia imaginar? É só Deus, só Deus. E ali, né, a gente orando, eu e Salomão orando ali, sabe? A nossa fé, poxa, foi assim, Deus mesmo para usar a gente, que a gente não imaginava o nível que a gente ia, né, sentir ali de fé. Quando foi no final do dia, eu só comecei a receber mensagens. Estava orando pela Isabela, orando pela Isabela, aí a gente falando. Aí eu fiquei sabendo, a Dani, ela colocou um áudio nos grupos de célula, pedindo oração pela Isabela, né? E depois que melhorou, né? A Isabela teve... Quanta gente veio dizer que naquele momento que a Dani postou aquela
áudio pedindo oração pela Isabela. Parece que eu acho que ela falou assim: irmãos, o que vocês estiverem fazendo, parem agora e orem pela Isabela. Olha, depois muita gente falou, eu estava saindo de casa, eu voltei para orar. Pessoas assim falando, gente que eu nem conhecia, que recebeu o áudio, sabe? Chegou para mim e falou, eu estava orando pela Isabela. Então eu vi que foi um mover que aquilo dali fez, né? E à noite o irmão Henrique foi orar na hora do culto. Eu botei o culto, né? E eu assistindo, ela estava acordada, Isabela, eu botei, né, celular para ela assistir o culto. O irmão Henrique orando, e quando ele falou assim, vamos orar pela Isabela como se fosse seu filho, seu irmão, sua irmã, né, sua sobrinha, sua neta. Gente, aquilo dali, sabe, eu ia só sentindo a Deus mesmo. Eu vi como a minha igreja estava fazendo a diferença naquele dia, né? E o aniversário dela, até aí eu não falei nada, não tive nem coragem de lembrar, não sabia nem o que a cabecinha dela estava pensando, porque era o aniversário dela, né? E depois, no final da tarde, né, antes do Salomão ir embora, Salomão ainda falou assim, olhou para mim. Eu lembro que na hora que ela estava deitadinha, antes de tocarem ela, de eu descer... Vou ler aqui um comentáriozinho que tem aqui, ó. Emocionante demais. Aí as pessoas estão comentando aqui também, ó. Nesse dia, nosso pastor pediu... A Liliane, né? Nesse dia, nosso pastor pediu para que todos parassem o que estavam fazendo para orar pela Isabela. E Deus fez. Aí a Elaine também comentou aqui, foi desse jeito mesmo. A Márcia, amém. Toda a igreja aqui se movimentando aqui. Salomão, gente, chegavam para ele e falavam com ele, eu orei pela Isabela, né? E tudo mais, assim, a gente viu como mover gente de outras igrejas, entendeu? A Sandrinha me mandou um áudio de uma irmã de uma outra igreja, que eu não conheço a Isabela, que ela pediu oração para os amigos dela, né? Para todo mundo que ela conhecia, ela pediu oração. E aí essa irmã mandou uma oração. Ela orou, mandou o áudio para a Sandrinha me enviou, né? Ela orando pela Isabela. Então foi um mover assim que eu vi que o que aconteceu com a Isabela não foi assim só para mim, só para o Salomão. Foi para a família toda e foi para outras pessoas. Uma amiga minha, né, assim, que era de uma outra igreja, ela tá afastada, né? Eu acho que ainda tá, né? Estou numa oração por ela. E ela me mandou uma mensagem uns dias depois do que aconteceu, desse momento, que foi no domingo. Aí ela postou uma foto dela dentro da igreja. Aí ela falou assim para mim, olha o que você fez eu fazer. Eu tive que vir para a igreja para orar pela Isabela. Aí eu falei, eu não fiz nada não. Foi um mover do Espírito Santo, que te incomodou para você ir para a igreja. Porque ele está aí para falar contigo. Ele pode ter usado a situação da Isabela para usar para você poder ir para a igreja, para você ouvir a palavra. Então, quer dizer, foi algo que eu vi mesmo mover. Para mim, ver o meu filho, Gustavo, ele, quando a gente pede, às vezes, na hora do alimento, ele tinha almoçar. Quem vai orar? Aí, ele fica com vergonha, né? E quando orava, aquela oração rápida, né? Curta, né? Senhor, obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém. O Salomão me mandou uma mensagem, falou assim, escuta a oração do Gustavo. Eles fizeram um propósito todo dia, meia-noite, os dois se ajoelhavam e oravam pela Isabela. Coisa que nunca tinha acontecido. Então, a gente orava em família, faz o nosso culto, mas não é aquela coisa, né, que a gente sentia. Hoje em dia já mudou. Hoje em dia já é outra forma, né? E aí o Salomão, ele gravou a oração. Quando eu escutei o áudio, eu falei assim, não é meu filho que está orando. Aquele pedido mesmo que você via que vinha do coração dele, pedindo a cura da irmã. Então, quer dizer, foi um mover. Perder, né? Isso, os dois, isso. E ela queria ver ele queria ver ela, e não podia. Então, eu tive que pedir autorização, lá para assistente social, se ele podia ir. Aí ela marcou um dia, né, para ir lá, tinha que ser coisa rápida. Mas ele foi lá ver, ela chorou, ela se emocionou. Entendeu? Então, quer dizer, você vê que foi uma junção até da família. Nunca foi assim, dizer que a gente sempre foi solto. Não, mas aumentou mais ainda a nossa fé. Deu a responsabilidade de buscar mais a Deus. Entendeu? A gente viu que não é só orar por orar. Entendeu? Que Deus move sim, né? E uma experiência que a gente nunca teve, que é a situação de pessoas virem falar assim, trazer recado de Deus. A gente nunca tinha passado por isso. E teve duas irmãs que vieram falar, né, em momentos diferentes,
com a gente sobre a Isabela e as duas falaram, tudo isso não é para morte. Não é para morte. Isso daí tem um propósito e a gente viu. Então aquilo dali até, né, deixava a gente mais assim aliviado, confortava. Porque eu lembro que na segunda-feira a Isabela teve essa crise, né, que quase foi entubada no domingo. Na segunda-feira, acho que foi na terça-feira, estava de um jeito e ela não melhorava. Ela ficou estagnada. Deu assim na saturação e os médicos só falavam assim, mãe, isso demora. Isso aí ainda é muito longo, ela só vai melhorar 15 dias. 15 dias, mas assim, ruim mesmo foram 10 dias. 10 dias assim, bem... E aí eu lembro que eu fui pro banheiro, me ajoelhei no banheiro e falei, Senhor, não tô aguentando. Meu coração tá... Uma hora, né? Foi, eu falei, isso, deu. Aquela coisa da mãe ser forte, mas ali pra Deus, ali eu tive que me abrir e falei assim, não tô aguentando. Não tô aguentando ver minha filha daquele jeito. A Isabela já estamos aqui, já estava já no 5º dia, e Isabela não estava mais melhorando, e eu, Senhor... Isso, né? Deu aquele desespero de eu ver. Ela chorava, a lágrima dela rolava, entendeu? E ela não podia, vamos dizer assim, fazer nada, não podia falar, não podia, né, comer. E aí, depois daquele momento ali de oração, eu voltei lá pro quarto, né, pro CTI. Eu lembro que eu fui botei a minha cabeça assim no peito dela, né? E aí começou a rolar uma lágrima em mim, mas eu quietinha, só assim. E de repente eu só senti a mãozinha dela secando assim minha lágrima. Eu olhei para ela, ela abriu um sorriso, e aí a sensação foi que minha filha tá me confortando. Como se fosse assim, mãe, calma, né? Calma, vou melhorar, entendeu? Vou melhorar. E foi dali, por mais que os médicos venham e dizem, né? Não, esse tratamento demora, mãe. Isso aí não é assim, não, calma. Porque eu ficava assim, sim, ô, doutor, não, ela vai melhorando, né? Ela tá melhorando, calma, mãe, não tá. Sabe, parece que eles queriam meio puxar para trás. Mas eu sempre ali, o Salomão também, sempre repreendendo palavras, porque os médicos têm isso. A gente conversava com os médicos, parecia que a gente estava conversando com ateus, né? Parece que não acredita em nada. Tem isso, entendeu? E a gente sempre falando ali, não, em nome de Jesus, ela vai melhorar. Por várias vezes eu me ajoelhava lá, do lado da cama, orava, lendo sempre a Bíblia, orando, coisa que também, né, às vezes que eu fazia isso em casa era muito pouco. Eu fazia ali o normal, vamos dizer assim, né? Aquele meu momento com Deus era ali, tal, quase como se fosse uma obrigação. E ali não, ali eu vi que eu necessitava aquilo, ali eu me dava vontade de ler a Bíblia, de estar ali louvando. Eu começava a cantar com ela, eu cantava com ela, ficava louvando, entendeu? Botava cultos, os atuais e os antigos, ela ficava assistindo comigo, né? E um dia uma mãe que estava na cama do lado, o filho entubado, ela, na hora de a gente almoçava juntos, né, os pais, assim, a gente ficava assim, brincando. Aí ela olhou para mim e falou assim para mim, quando eu vi você orando pela sua filha, eu pedi para que a sua oração chegasse no meu filho. Nossa. Ela falou assim, aí eu disse para ela assim, não, pode ter certeza, quando eu estava orando pela minha filha, sempre eu oro por todas as crianças que estão aqui nesse CTI. Eu oro por todos, pela cura de todos. E chegou sim ao seu filho, mas a senhora, sabendo que a senhora também tem essa autoridade. Meu Deus dá essa autoridade para a senhora também poder se ajoelhar e pedir para ele. Pede para Jesus, né? Ela disse que ela é, né, afastada e tudo mais, né? E aí tinha um pai próximo com uma filha que tinha sido desentubada há pouco tempo, mas a menina já estava ficando bem melhor. Eu falei para ela, o senhor também nem sabia, né? Não sabia nada. Só perguntei, o senhor também, o senhor não é o pai da tal? Aí eu fui e falei, o senhor também tem autoridade para orar pela sua filha, pela cura da sua filha, para poder ela sair daqui. E aí, era uma coisa assim, às vezes a enfermeira chegava assim, eu tava orando, né? Eu sentia que elas chegavam, né? Aí elas voltavam, entendeu? Não vou entrar não, porque elas pareciam, já acabou, tá? Eu entrava, entendeu? Então, assim, a gente vê que nada é em vão. Nada em vão. É a gente ali e aproveitar. A gente tem que ter essa sensibilidade de aproveitar o momento. Então, vamos falar de Jesus, vamos falar. Realizar até na dor. Isso aí, até na dor, né? E aí, passando os 10 dias piores, Isabela foi evoluindo de uma forma que os médicos ficavam bobos, os médicos chegavam e falavam assim, não é a mesma criança de 4 dias atrás, de 5 dias atrás, né, mãe? Eu falei, não é não, doutor. Tá melhorando, tá melhorando. Até o dia que a médica falou que ia tirar aquela máscara, né, que ela já estava já os 10 dias com aquela máscara, a médica falou assim, vamos tirar aos pouquinhos para começar a ver se ela pegava aquela máscara menorzinha.
E aí, quando tirou, já foi um alívio, né? Assim, o rostinho dela, os dentes, a boca da Isabela ficou toda ressecada. Aí, Vivi, nessa hora, socorreu, porque eu falei, Vivi, você conhece alguma... Vivi médica, Vivi, você conhece alguma pomada, alguma coisa? Os lábios da Isabela estão todos ressecados, estavam descascando, parecia escama, assim, peixe, sabe? Tudo descascando, os dentes, tudo assim, porque muito tempo com a boca fechada, não sei se alimentar sem nada. Aí Vivi foi e falou, não, tem uma pomada. E o Salomão encontrou com o Leandro e pegou a pomada. Foi assim, também instantâneo. Em 24 horas, os lábios da Isabela estavam perfeitinhos. Então, quer dizer, foi só oração, né? Eu recebi muito carinho e vi que Deus moveu. Foi Jesus mesmo. E minha filha tá aí saudável aí, entendeu? A gente fica naquela tempo, né? Qualquer resfriadinho, qualquer coisinha, vamos lá, mas aí a gente já tá controlando, então... Aí fez o tratamento, foi passado, né, para pneumologista, né, fez os exames, tal, tudinho, e acabou que a médica deu alta para ela, só o tratamento mesmo que ela tem que fazer. Quer dizer, ela fica com a bombinha, uma manhã, uma de noite, e aquilo dali está controlado. Em nome de Jesus, até, eu falo assim, ainda vai curar totalmente, não vai precisar mais dessa bombinha, não. Isso aí. Vivi, eu queria perguntar para você, porque com a enfermidade, né, da Yasmin, você precisou ser muito mais forte, né, ser muito mais resistente para poder ajudar a sua filha a se desenvolver. Sim. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do projeto que você participa, né, porque precisou, né, a sua filha ficou, né, com essa enfermidade, para você se aproximar também desse projeto e auxiliar outras mães também. Queria que você contasse um pouquinho do projeto. Então, desde que nós descobrimos, né, a síndrome da Yasmin, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre ajudei todo mundo e todos. Assistente social, médica. E na época, nós descobrimos, né, que existia... carinho para viver. Quem sabe futuramente Deus vai me abençoar com a faculdade de medicina, vai? Aí, o que acontece? Quando nós fomos para esse congresso, eu conheci a Abret, que foi que eu descobri que tinha, né, uma associação, e essa associação, a sede dela é em São Paulo, e eu fui olhando, né, o trabalho que eles tinham com as crianças com RET e tal, e comecei a observar que aqui no Rio a gente tinha várias outras crianças com RET, e que não tinha suporte que a gente realmente precisava. Aí, na época, eu conversei com o Leander e falei, Leander, eu acho que eu vou trabalhar como voluntária. O que você acha? Ele, Viviane, é um trabalho que exige muito de você, mas se você acha que vai dar conta, tô contigo, te apoio. Casem-se com maridos que apoiem vocês. Aí eu entrei em contato com hoje ela é diretora, né, da associação, e ela já havia me feito o convite se eu não queria ser voluntária. Só que na época que ela me fez o convite, foi numa época que a Yasmin tinha feito a gastrostomia, que é a sonda de alimentação, foi uma das internações piores da nossa vida também, e ela tinha colocado o estimulador do nervo vago. Então, a minha vida era toda cuidar da Yasmin naquele primeiro momento, então eu não aceitei nessa época. Aí, quando eu comecei, eu falei, não, eu preciso de ajudar a Denise. Ainda está precisando de algum voluntário para a associação aqui no Rio? Porque se precisar, estou disposta a ajudar e tal. Ela, Viviane, estou. Aí no Rio a gente não tem ninguém que possa representar a associação. Tem uma mãezinha que está querendo entrar também como voluntário, porém sozinha não dá para ela entrar. Você pode auxiliá-la? Eu falei, tudo bem. Eu vou fazer dentro do possível que eu possa ajudar as outras mães. Ela, tudo bem. Entrei para o voluntariado, né, para a associação, e hoje a gente tem um grupo de 43 mães que são cadastradas na associação. A Abret, ela não tem nenhum fins lucrativos, ela conta com doações. Com doações, isso. E depois, se você quiser, dá o contato pra gente, ou a informação, que aí caso alguém queira doar, participar, a gente bota no story os dados, a informação. Tá, eu passo sim. E com isso nós começamos. Aqui no Rio a gente não tinha nenhum tipo de trabalho com a Abret, né? E a partir do momento que nós entramos, eu e uma outra mãezinha, Simone,
ela também é mãe RET, e nós abraçamos a causa de uma tal forma que a gente começou, ia para a prefeitura, reuniões, a gente precisava de fazer algum movimento no Rio para poder mostrar que a síndrome de Rett existia. Sim. E nós conseguimos o contato na época, a Simone conseguiu contato com um vereador, nós fomos para a Câmara, e com isso, o nosso primeiro passo foi a iluminação da Câmara dos Deputados. A síndrome de Rett, ela é o mês da conscientização, é outubro, a gente até fala que é o outubro roxo, e no mês de outubro teve uma semana que a Câmara foi iluminada na cor roxa. Aí, para nossa surpresa, nós tivemos depois uma surpresa mesmo, porque ninguém sabia, nós conseguimos iluminar o Cristo Redentor, quer dizer, é um dos pontos turísticos, né, mais... Mano, e já é o segundo ano consecutivo que a gente consegue essa iluminação. No primeiro ano foi o ano da pandemia, a gente não pôde subir com as famílias, foi só mesmo eu, Simone e a equipe do vereador, Felipe Boró, que foi uma pessoa-chave para poder abrir os caminhos para a gente aqui no Rio, sabe, para nos ajudar. E a gente tem esse projeto, o Felipe Boró, ele conseguiu que as famílias que não têm condições de ter um tratamento para as crianças com síndrome de Rett fossem tratadas dentro dos centros de reabilitações públicos, né, do CAF, eu não estou me recordando. E hoje quem não tem condições de ter um tratamento, elas fazem o acompanhamento, né, dentro desse projeto, dá uma assistência, isso daí. E o nosso grupo é o quê? A nossa função na Abret é o acolhimento das famílias, mostrar que a síndrome de Rett não é o fim. Eu sempre digo, quando eu descobri a síndrome de Rett na vida da Yasmin, se eu tivesse tido todo o suporte que a gente tem hoje, eu acho que seria muito mais leve a gente receber o diagnóstico. Então, assim, a gente está ali, uma ajudando a outra, a gente sofre com a dor da outra mãe, mas a gente é um grupo onde a gente está ali mesmo para poder auxiliar. Hoje, a sede da Abret continua sendo em São Paulo, porém, nós temos as voluntárias que trabalham no Brasil todo. Inclusive, a gente teve até uma grande surpresa agora, que a primeira medicação para o tratamento da síndrome de Rett foi aprovada, já está sendo comercializada nos Estados Unidos, e assim, é uma esperança para a gente. Confesso que no início eu fiquei empolgada, mas quando vi que era só nos Estados Unidos, a gente ficou bem angustiada. Mas assim, para Deus nada é impossível, e eu creio que breve essa medicação é um custo muito alto, e vai chegar no Brasil e todas as crianças vão ser contempladas com o uso da medicação. E é uma das surpresas, né, que a gente tem agora da Abret, foi uma vitória, tanto da Abret quanto das mães desde que a síndrome de Rett começou a viver com a gente, já existia pesquisas e nunca a gente conseguia concluir. Já teve a primeira conclusão que existe uma medicação, já é uma luz no fim do túnel. Não é o fim para as nossas filhas. Elas podem ter um tratamento digno, né? Hoje, Yasmin, graças a Deus, antes ela tinha 200 a 300 crises convulsivas, e com essa rede de apoio a gente conseguiu ótimos profissionais, né? E hoje, graças a Deus, Yasmin quase não tem crise convulsiva mais, por conta dessa rede de apoio que a gente tem das mães. É o que eu sempre digo, eu fiz até uma postagem agora no Dia das Mães, eu não ia postar nada. O Dia das Mães é uma data que mexe muito comigo, por eu não ter minha mãe presente com a gente, e eu perdi minha mãe de uma forma muito brutal, foi uma doença que levou ela em menos de 3 meses, então são datas que sempre me remetem ao passado, e eu lembro, não tem como a gente não lembrar, né? E eu não ia postar nada, quando foi, acho que 8 e pouca da noite, eu falei, não, eu preciso de postar. Porque eu estou cansada de ser rotulada como a mãe guerreira, a mãe que você tem que ser forte. Não tenho que ser forte. Quando meu mundo desaba, eu tenho que desabar, né? E é o que eu sempre digo, sempre depois da tempestade, sempre vem o sorriso da Yasmin de uma forma assim, muito obrigada, mãe, por tudo que você fez por mim. E eu luto mesmo, Priscila, quem me conhece sabe.
o que é impossível para todos se torna possível para mim. Eu não desisto, entendeu? Não luto só pela minha, eu luto por todas. Porque eu sei que se a minha conseguir, eu consigo correr atrás para que outras crianças consigam também. Então, eu fiz essa postagem chorando e eu falei, gente, não tente nos rotular. Porque a gente não é forte, a gente não tem que ser forte o tempo todo e nós não somos guerreiras. Porque a partir do momento quando a gente descobre que a gente é uma mãe atípica, não existe nenhum manual de instruções de como você tem que ser, de como você tem que fazer. É uma coisa que você descobre, sim, isso aí, você descobre dia a dia, com as suas batidas de cabeça, com seus desesperos. Quantas vezes eu passei a madrugada inteira chorando, não sabendo o que poderia acontecer, o que mais a síndrome de Rett poderia trazer para dentro da minha casa. Porque foi tirado vários sonhos, mas foi acrescentado várias satisfações e desejos de eu conseguir lutar cada dia mais, de eu conseguir viver a cada dia mais com Deus. Eu sempre digo, a gente não escolhe os filhos que a gente vai receber, mas Deus escolhe e Ele sabe de todas as coisas. Yasmin? Desculpa te cortar, você sabe que eu penso exatamente assim, até conversando com o meu microfone, tá assim? Tá ligado. Você sabe que quando eu conversei com a Bruna, logo assim que ela descobriu essa situação, né, o Gabriel recebeu a notícia, e eu falei para ela que eu acho que Deus, ele de fato escolhe a dedo as pessoas. Porque, por exemplo, se fosse uma outra pessoa, ela não ia agir daquela forma, ela não ia ser guerreira como você é, ela não ia amar de uma forma, sabe, assim, sobrenatural, como vocês que são mães assim, que tem esse amor, sabe, e de fato você vê que é como se Deus fizesse, olha, essa criança que requer esse amor, esse cuidado, eu vou colocar para Vivi. Porque a Vivi tem esse amor dentro dela. É verdade. Criança, sabe? É como se fosse assim, quando as pessoas falam, mãe especial, eu vejo o especial nesse sentido. Porque eu acho que, de fato, vocês são especiais por isso. Porque é uma coisa, assim, que você vê que nasceu com você, né? A partir do momento que você soube daquilo. E, de repente, se fosse a Érica, se fosse a Priscila, se fosse uma outra mãe, talvez ela não teria. Eu sempre tenho isso. Eu penso assim, se Yasmin tivesse nascido em outra casa, será que ela estaria viva até hoje? Sim. Será que ela teria 1/3 de tudo que ela tem? Não ia ter. De repente poderia ter, mas de repente poderia não ter, entendeu? E eu sempre digo que Deus, ele escreveu a minha história, o meu casamento, a partir do momento que nós descobrimos o que Yasmin tinha. Porque eu acho que se não tivesse acontecido isso que aconteceu, de repente hoje eu não estaria mais casada. Ou de repente hoje eu já estaria, sei lá, morta, ou o Leander morto, entendeu? Porque a gente sempre observa o cuidado de Deus mesmo em cada detalhe. Eu já passei por tantas coisas que eu poderia estar morta, todo mundo sabe disso. Apareceu o Covid, eu peguei o Covid logo no início, e minha maior preocupação era o quê? Na verdade, a minha preocupação também é a Maria Luísa. Amo minhas filhas como qualquer outra pessoa. Mas a minha maior preocupação não era a Maria Luísa, era a Yasmin. Porque a Maria Luísa era uma criança propriamente dita normal. A Yasmin não. A Yasmin, ela tinha as necessidades dela. E assim, hoje a gente observa, Priscila, que a Bruna também pode confirmar. Nós que somos mães especiais, a gente acha que ninguém vai cuidar dos nossos filhos como a gente cuida, entendeu? Então a gente acaba tendo essa maior preocupação. E hoje não, com isso tudo, o que eu aprendi? A esperar, a descansar no Senhor, independente de qualquer coisa, Ele vai fazer o melhor tanto para a minha vida quanto para a vida dela. Por vários anos eu vivi o medo de dormir com a Yasmin e acordar e ela não estar viva. Eu velava o sono dela. A Yasmin, ela tem uma apneia e ela tem que dormir com um aparelho,
que quando ela para de respirar, esse aparelho ele refaz a respiração dela para ela não parar de respirar. E com isso, eu velava o sono dela. No dia seguinte, eu estava acordada para poder... Hoje eu tenho uma rede de apoio grande, que é as técnicas de home care, que nos ajudam muito. Não sei o que seria da minha vida sem elas, porque no meu cansaço, eu sei que eu tenho elas para poder me auxiliar. E eu velava o sono da Yasmin. O Leandro ainda falava assim comigo: Viviane, tá igual um zumbi, cara, vai dormir. E eu não conseguia. Eu ia lá, mexia nela para ver se estava tudo bem. E hoje eu aprendi o quê? Independente de eu estar acordada, de eu estar dormindo, o que for melhor para a vida dela, Deus vai fazer. Eu posso estar perto, eu posso estar longe. A única coisa que eu peço para Deus é que me dê muitos anos, e dê muitos anos a ela, que a gente possa ver Yasmin futuramente uma moça. Peço que Deus volte antes e nos leve antes disso tudo, né? Mas nós temos meninas com RET que tem 60, 68. Então, assim, se Jesus não voltar até lá, que minha filha viva esse tempo todo para a gente poder, né, desfrutar dela com mais idade. Mas eu aprendi, eu entendi o cuidado de Deus na nossa vida. Eu aprendi a esperar, eu aprendi a buscar, eu entendi que nada era no meu tempo, que era no tempo de Deus, e eu era uma pessoa que, meu esposo pode falar isso mais do que qualquer pessoa, se eu quisesse um negócio para hoje, eu tinha que conseguir aquilo ontem. Se eu não conseguisse hoje, para mim não resolvia. Eu ficava frustrada real. E nessa vida não é assim. Eu tenho que entender que tudo é no tempo de Deus. Até a equipe de terapia da Yasmin, quando chega pra gente, fala comigo: Viviane, qual que é a sua meta para o futuro? O que você para o próximo ano? Eu sempre digo para eles: eu não trabalho em cima de meta. Eu trabalho em cima do que ela consegue recuperar. Se ela conseguir manter o que ela conseguiu, tá perfeito. Eu busco qualidade de vida e é o que a gente pode dar. Dou o meu melhor, a mais do que isso não tem como eu fazer. E eu sempre busco tá ajudando as mãezinhas que tá com a gente com relação a isso. Dar o trabalho de assistente social, né, Érica? Então, meninas, nós estamos indo para o fim da live. As duas últimas perguntas, como é que vocês fazem? De uma forma assim, bem objetiva? Já está funcionando? Oh, meu Deus! Como que vocês fazem para estabelecer Jesus como fundamento na vida dos seus filhos, de forma prática? Dá exemplos para as pessoas que estão nos assistindo. Como é que vocês fazem isso? A Cris, gente, eu abri um parêntese aqui. A Cris é uma bênção na nossa vida, né? Ela trabalha também no Ministério Infantil da nossa igreja, dá um suporte ali muito abençoado para os pais, né? Mas a gente sabe que é um trabalho em conjunto, né? Não é só as tias, né? São os pais e as tias. Tá maravilhoso, não termina não. Como é que vocês... Aqui, gente, Leu. Comentário, ó. É verdade, só Deus para sustentar. A Ed Make P Amor, Mães Especiais. Aí ela botou também aqui, ó, quanto amor. Amo essa Cris, linda. Isso aqui, vários comentários, gente. Quem é essa daí? 2 testemunhos maravilhosos. Só falta o carimbo da Vivi. Esse aqui já foi da Vivi. Gente, a vontade que dá é de realmente continuar aqui. Só que nós temos relógio, né? Temos o amanhã. Mas assim, só voltando, né? Como é que vocês fazem para preparar, né? Porque tem uma responsabilidade. Então, é introduzir Jesus na vida dos filhos para poder também preparar para a sociedade. Como que é isso na prática? Fala, Cris. Pode falar, Cris, pode. Tá. Bem, em primeiro lugar, né, eu e Salomão, a gente aprendeu que o nosso primeiro ministério ali é dentro de casa, é com nossos filhos, né? Nós temos pastores dos nossos filhos, né? Dá um exemplo, né? Eles têm que ver o exemplo na gente, o ler a Bíblia, né? O estar louvando o Senhor. E como eu falei, né, antes da enfermidade da Isabela, tinha o culto lá? Tinha, mas bem esporadicamente, né? Aquela coisa bem mais simplesinha ali e tal. E só, não tinha mais. Eu lia a minha Bíblia, né, ali, fazia minhas orações, orava com a Isabela, porque a Isabela sempre teve isso. Aí é coisa dela, de toda noite eu tenho que ir lá e orar com ela antes de dormir, né? Mãe, não esquece de vir orar não, tá, mãe? Vou ficar te esperando, tá, mãe? Então, sempre foi assim.
Então, fazia essa forma assim, mas depois da enfermidade, a gente viu como, né, o pouquinho que a gente já estava fazendo já fez a diferença através do Gustavo. Né? Hoje o Gustavo é um menino que lê a Bíblia, né, no seu dia a dia, faz jejum. Aleluia! Eu fiquei assim impressionada. Eu falei, gente, o menino com 14 anos está fazendo jejum, né? E aqui a mãe está passando a mãe. A mãe não está fazendo jejum do jeito que ele está fazendo. E ele está fazendo jejum, entendeu? Qual foi o objetivo? Ah, mãe, eu vou fazer jejum por causa da minha prova na escola, por causa dos meus estudos. E eu fiquei assim, eu falei, está fazendo a diferença. E é esse o exemplo. A gente está ali. Hoje em dia, quando a gente se reúne, às vezes no final da noite, depois do lanche, vamos fazer uma oração aqui? Né? Aí eu vou pergunto, alguém quer falar um versículo? A Isabela vai falar um versículo que ela quer. Pergunto, ei, Gustavo, o que você acha do versículo dela? Então, que a gente acaba fazendo um culto, né? Assim, um estudo, vamos dizer, né? E aí a gente vai, às vezes a gente tem um louvor, às vezes não, às vezes eu puxo o pé, eu pego o violão, tal, né? Vamos fazer, né? Aí ele fica, não, fica mesmo só no gogó e tudo mais. Mas a gente tem, pelo menos eu tento, né? Sempre estar ali falando do amor de Deus, e passo para Salomão também, seu exemplo, é isso, seu exemplo de eles terem o prazer de ir para a igreja, entendeu? Isso aí, entendeu? Eu fiquei muito assim, receosa quando o Gustavo chegou na adolescência, né? Aí ele chegou, é uma fase, né, que a gente vê às vezes filhos, né, de crentes que ou se desviam, então não querem ir para a igreja, ou então vai por ir e fica sentado lá no fundo, e ele não, ele fala que quer ir, entendeu? Ele gosta, ele tem uma amizade dentro da igreja, né? Gosta de estar lá no Paputim, aos domingos. Então, quer dizer, eu vejo que não é uma coisa obrigada. Né? E Isabela não tem o que falar nesse ponto, né? Ela gosta mesmo de estar lá, ela fica, ela gosta de ir para a célula, entendeu? O curso de quarta vai para quarta-feira, vai para a igreja, tem salinha, ela quer ir, entendeu? Então, quer dizer, é o exemplo mesmo que a gente tem que dar. Entendeu? Os pais têm que ver isso, porque às vezes não parece não, mas eles estão observando, faz a diferença, entendeu? E às vezes a gente, é mais fácil botar a culpa no vizinho, na gente da rua. Ah, por que o filho está falando palavrão? Por que o filho está cantando certa música, né? Então, às vezes é mais fácil. E às vezes a pessoa não... Faz o que eu faço, não faz o que eu faço. Isso, não existe. E às vezes o pai não percebe que às vezes um simples palavrão que ele solta de um momento assim de casa, aquilo dali o filho, de repente ele não pode repetir naquele momento. Mas lá na frente, dentro da sala de aula, fala um palavrão. Aí a professora vai chamar, mas como ele falou palavrão? Entendeu? E aí é mais fácil. Então os pais têm que ter essa visão, que a criança é uma esponja. É uma esponja. Isso aí, no dia a dia. Você lá não tem, às vezes é dentro de casa, infelizmente. Os pais têm que ter esse tratamento. Sim. E agora a última pergunta. Qual o conselho que vocês poderiam compartilhar com as mães que estão nos assistindo? Você. Só uns recadinhos aqui antes de chegar. A Bruna comentou aqui, ó, no dia mais crítico do aniversário da Isabela, ver o Salomão adorando lá na frente foi um exemplo para todos nós. Gabriel ama a tia Cris. E aqui estão pedindo para você finalizar em Libras. Ah, mentira! Quem falou isso? Quem fez? É de Make P Amor. Gente, quem é? Eu não estou reconhecendo quem é. Aí, bota, se identifica quem é Make. Não estou reconhecendo essa foto, gente. Edneia. Edneia! Amiga, irmã! Ela vai comer essa Libra comigo! Edneia, saiu pelo fogo, Edneia. Não, acabou ainda não, então vai lá. Então, o recadinho que a gente sempre dá é que a gente pode nem amar os nossos filhos como se não houvesse o amanhã, que a gente possa viver intensamente o hoje, independente de qualquer coisa, independente de se tem alguma coisa ou não, que a gente possa curtir, né, cada momento com os nossos filhos, porque eles precisam de amor. E a gente o que a gente mais tem para poder dar para os nossos filhos é o amor, é o carinho, e que a gente não possa não deixar qualquer obstáculo, né, matar um pouco desse carinho, dessa atenção, desse amor. Eu aprendi muito e hoje eu carrego para mim que todos os dias, quando eu acordo, eu vou atrás da Yasmin, eu dou um beijo na Yasmin, falo
como eu amo ela e como eu sou feliz, sou grata por ela ser do jeitinho que ela é. Falo com a Maria Luísa também. Então, assim, que a gente possa, cada dia, curtir os momentos que a gente pode viver com os filhos. Porque hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe, o amanhã pertence a Deus. E é isso. Não é isso que está falando, né? De você ser amigo do seu filho. Sim. Amém. Você tem que conquistar. Eu sempre tive isso na minha mente, desde o Gustavo pequenininho. Eu tenho que ser amiga do meu filho. Se for da Isabela, eu tenho que ser amiga da minha filha. Porque é comigo que ela tem que buscar, né? Então, se a gente não for amigos dos nossos filhos, eles vão procurar os amigos assim. Né? E a gente não sabe o que eles vão aprender lá. Então, o que está acontecendo, entendeu? Então, quando eu vejo o Gustavo vindo trazer coisas da escola, coisas de molecada, né, de adolescente ali, e vem, mãe, aconteceu isso, o colega falou aquilo, entendeu? Então, quando eu vejo isso, eu vejo que ele tem uma confiança em mim, né? E também no pai, quando eu vejo que ele vai lá, abraça o pai, diz, eu te amo, um menino, né, adolescente, quantas vezes a gente não vê, né, às vezes o pai ou a mãe com vergonha, e ele faz isso com o pai, logicamente, retribui. Isabela também, o tempo todo, te amo, eu te gosto, abraça e tal. Então, quer dizer, ter essa amizade, conquistar isso, de que todos os pais fossem amigos dos seus filhos, muita coisa aí no mundo não chegaria ao seu filho. É engraçado que a Maria Luísa, com 5 anos, ela sempre... Já tem um tempinho já que ela pergunta, mãe, você é só minha mãe ou você também é minha amiga? Eu falei, filha, eu sou sua mãe e sou sua amiga. Ela, mas o meu pai, é só meu pai ou ele é meu amigo? Eu falei, seu pai também, é seu pai e seu amigo. Aí sempre que sai da escola, Maria Luísa, e aí, como é que foi? Ai, mãe, olha, fulano de tal fez isso. Ela, mãe, eu posso contar? Eu falei, pode, a mamãe é sua amiga, você pode contar. Aí teve um dia que uma amiguinha na porta da escola perguntou para ela, Malu, essa é sua mãe? Minha mãe e minha amiga. Ela já absorveu isso. É o que eu sempre digo para a Leandre. A gente tem que ensinar ela a nos respeitar. Que nós somos pais, mas somos amigos dela. Isso, e a gente sempre em casa fica assim, gente, quando chegar a época do namoro, como que vai ser? Eu falei, Leandre, eu vou ser amiga dela, para ela chegar a me contar isso, para não recorrer aos de fora. Ela tá muito novinha ainda, falta muito tempo. E muitas vezes tem, né? Então, uma coisa medo de contar. Eu fui criada comigo para me bater, vai não é, a gente tem que mostrar que não é pior. Eu fui criada assim. Na verdade, eu não tinha respeito. Eu tinha respeito ao meu pai. Mas além do respeito, era o medo. Né? Principalmente quando eu engravidei. Para me contar aquilo para o meu pai. O medo que eu tinha para contar. Então, eu sempre digo, sou sua amiga e você sua amiga. Para Yasmin é a mesma coisa. Yasmin, a mãe tá aqui, sou sua mãe, sou sua amiga. Tá bom, minha filha? Aí ela dá aquele sorrisinho dela e é verdade. A gente tem que mostrar para ele que nós somos amigos mesmo. É verdade. A gente ouve algumas pessoas, eu já ouvi várias pessoas falando que nós, os pais, não tem que se colocar como amigo dos filhos. Mas isso aí, gente, é uma estratégia. Porque se você se coloca só como pai, como mãe, você cria aquela postura, às vezes, até meio ditador e tal. E o filho vai se afastar de você. Vai chegar num determinado momento, principalmente na adolescência, ele não vai querer te contar mais nada, não vai querer recorrer a você. Sim. Mas tem como, em Deus, né, na sabedoria do Senhor, você colocar um equilíbrio. Né? Também não vai ser só amigo, mas também tem como ir para os dois lados. Né? E o Senhor abençoa. Amém, amém. Amém. Meninas e meninos, acho que nessa live a gente pode dizer que o mais importante num relacionamento de mãe e filho, né, filhos, não adianta, é o amor mesmo, né? A gente teve aqui 2 mães que, mesmo diante das dificuldades, né, porque as dificuldades vão aparecer, né, uma enfermidade ou um outro problema, seja lá qual for, né, eles vão aparecer, mas se a gente se manter firme, né, ali com o Senhor, se a gente se manter na presença, né, e se a gente amar, independente das circunstâncias, a gente vai aí colher. Os nossos filhos serão usados como flechas, né? Foi a última palavra sobre filhos que nós recebemos aqui. Queria falar, né, para vocês que queria agradecer porque eu aprendi mais uma vez aqui com as pessoas que vieram, né? Essa questão da fortaleza, de fato, nós não temos obrigação de sermos fortes, né? Você falou sobre o Dia das Mães para mim também é muito difícil.
E até no domingo mesmo, para mim foi muito difícil esse domingo. Engraçado que tem alguns anos que eu fico bem. Um ano eu fico bem, no outro ano eu não fico. Não dá para entender o negócio, mas, né? E aí, por incrível que pareça, meu filho me consolou nesse Dia das Mães. Porque eu falei, filho, me dá atenção, eu quero atenção. Tipo assim, implorando atenção. Ele tava no celular e tal, e eu queria ver um filme. Eu falei, filho, senta aqui com a mamãe quer ver meu filme. Eu tava carente, né? E eu precisava do colo dele. E ele, mãe, você tá chorando? Eu falei, tô, eu também choro. Eu também choro, eu tô triste, não sei o quê. E aí ele me botou no colo, aí ficou me fazendo carinho ali e tal. E a gente não tem obrigação de ser forte o tempo inteiro. E aí, para encerrar nossa live, a gente preparou aqui um recadinho para vocês, em homenagem ao Dia das Mães, né? Porque a gente está ainda no mês de maio, é o mês das mães. E aí a gente preparou um recadinho para vocês, para homenagear todas as mães. Vamos ver aqui o que aconteceu. Não, acho que não precisa não. Vamos ver aí o que aconteceu, gente. Vamos ver. Muito elas. Dia 14 de maio foi comemorado o Dia das Mães. O dia que a gente ama nossas mães, tá presente. Então é isso. Te amo, mãe. Espera aí que a gente vai voltar o vídeo aqui. Minha mãe, ela é muito especial pra mim. Eu amo muito ela. Ela ajuda a me cuidar. Ela me bota pra dormir. Eu amo ela demais. Ela vai só mais bonita. Eu vejo desse mundo. Eu amo muito elas. Dia 14 de maio foi comemorado o Dia das Mães. O dia que a gente ama nossas mães, tá presente. Então é isso. Te amo, mãe. Especial para mim, Casadão. O segundo amor, onde que sempre nos ensinou aonde nós devemos andar, que jeito e o nosso jeito ao se engajar. Para mim, uma pessoa muito especial, que incrível também, que sempre mostrou muito amor, paciência e muito carinho com as coisas que ela se importa e ama. Mãe, muito obrigado por tudo. Te amo. Você deve para eles ver isso? Não. Mentira. Esse momento foi importante, hein? Esse momento foi bem importante. Bem importante, né, Cris? Conta aí um pouquinho, rapidinho. Aquele momento ali foi a primeira vez que ela levantou depois de 12 dias deitada. 12 dias. E ela sentiu muita fraqueza. Eu lembro quando a doutora botou ela sentada, ela já começou a sentir assim, isso. Quando botou ela em pé, ela falou, mãe, eu não estou conseguindo ficar em pé, não estou tendo firmeza. Aí a doutora falou, não, vamos lá. E aí aos pouquinhos ela foi, que daí foi os primeiros momentos que ela começou a mexer. Foi um recomeço dela, né? Aleluia. Graças a Deus. Vamos ver o videozinho da Vivi? Aonde que eu tava? Gente, olha lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Macedo, sou marido da Viviane. Essa aqui é Maria Luísa e Yasmin, as duas filhas da Viviane. A Viviane é muito fácil, a Viviane normalmente sempre esteve muito presente. Sempre está disposta a ajudar a gente. A palavra de Deus lá é bem assertiva. E quando ela fala em Provérbios 14 que a mulher sabe dificular e a tola destrói. E a Viviane se enquadra aí na mulher sábia. É uma mãe muito presente, está sempre cuidando muito bem dessas meninas. A gente agradece muito a Deus a oportunidade de conviver com uma mãe como a Viviane. E que Deus possa estar sempre abençoando a vida dela, guardando, protegendo. Tá bom? Um beijo. Um, dois, três. E a gente te ama. Que lindo. Você é uma obra-prima que me planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele.
Caiu um cisco no meu olho. Érica, isso não estava combinado. Não estava combinado, elas não sabiam, gente. Elas não sabiam. Foi tudo bem secreto. E naquele vídeo da Maria Luísa e da Yasmin, você já observa o cuidado que a Maria Luísa sempre teve com a irmã. Ela queria brincar e nesse dia foi uma coisa que me magoou muito, porque ela virou para mim e falou assim: mãe, eu não tenho amigo para brincar. Aí eu fui e falei: filha, você tem a sua irmã. Ah, mas a minha irmã não sabe brincar comigo. Falei: filha, mas você sabe brincar com ela do seu jeitinho. Ensina ela como que você quer que ela brinque com você. Aí ela pegou a cadeirinha, que ela não dava altura, e Yasmin estava no parapódio. Ela pegou a cadeirinha, subiu na cadeirinha e, não sei se vocês observaram, ela pegava as pecinhas, botava na mão da Yasmin para Yasmin colocar as pecinhas. Para vocês verem como é o cuidado de Deus até nos mínimos detalhes com a gente. Não foi muito fácil, né? Fazer essas surpresas, quase que não sai, mas é missão impossível. Não, foi super imaginei que Isabela foi direto do coração. Ainda perguntei, né? Estavam lendo o papel, porque a presidente estava lendo, é linda. Ó, botaram aqui, chora, Cris. Gente, se chorar, tem que ser verdade. Você segura. E eu não sou assim, não, gente. Não precisa ser forte o tempo todo. Gente, nós queremos agradecer a participação de cada um que está aí até agora. Continua compartilhando, já vamos encerrar, mas compartilha essa live, né? Aquelas pessoas que não puderam estar agora, mas com certeza depois vão ser edificadas da mesma forma. E para encerrar, a gente quer dar um pequeno spoiler para você. Mês que vem nós teremos outra live. Amei por isso, graças a Deus. E nós vamos aproveitar que é um mês temático, né? Mês de quê, gente? Junho. Dia do amor, né? Mês dos namorados. E nós já vamos, Érica, dar o spoiler do tema? Então, gente, o tema da próxima live ainda não tem a data, mas vocês fiquem ligados lá na nossa página. O tema vai ser Construindo uma Vida a Dois. E nós temos certeza que vai ser um tempo muito especial, então fiquem ligados, a gente vai divulgar a data e esperamos a participação de vocês. Vai ter participação dos maridos, namorados, noivos. Vai ser, ó, uma benção. Vai ter briga online. Mentira, tô brincando. Casos de família. Gente, muito obrigada. Que Deus continue abençoando a sua vida e continuem com a gente, tá? Não é porque terminou a live, todo dia tem um conteúdo muito bom para você. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. Ah, ela terminou em Libras, viu? Não pegou, não? Dá boa noite, em Libras. Boa noite. Que Deus abençoe a todos.